Eu sempre fiquei pensando, cara, o que que vai acontecer o dia que essa galera que vende infoproduto ali, faz muita coisa legal pra tráfego quente, o que que vai acontecer quando eles dominarem essa parada aí de perpétuo pra público frio? O que que ia acontecer? E tá dando muito bom, né, velho? É o que tá acontecendo. Pô, Eu o acho Cariani que- fatura milhões por mês. Mariana Rios, atriz global, tá vendendo horrores, milhões por mês com VSL. Cara, isso é muito doido. Em 2023, eu e o João, a gente tinha um expert, a gente faturava 2,5 milhões por mês, fazendo exatamente isso que a galera faz hoje. Exatamente isso. Pô, a copy nossa que vendia lá 2,5 milhões por mês, era muito simples, mano. Muito simples. Era arroz com feijão. Qualquer um que visse essa copy falaria, cara, essa copy é bobinha demais. Thiago Filemon. Ele já gerou mais de R$1 bilhão com Direct Response. Hoje ensina experts e coprodutores a venderem para público 100% frio usando funis de VSL. Existe um padrão nas VSLs que mais vendem. Você vai ver que geralmente elas seguem esse padrão. Existem VSLs que fogem desse padrão? Existem. Mas é mais raro e é um negócio da exceção. Se você quer fazer uma VSL que vende, siga isso aqui que a gente tá falando. Simplesmente isso. É o suficiente pra você fazer uma VSL que vai vender 100 mil por dia, 7 dígitos no mês. O padrão eu vejo que esses dois pontos são muito comuns, assim. É um padrão que existe nessas ofertas que vendem mais de 100 mil por dia. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, ó, eu nunca mais vou fazer uma VSL sem usar isso aqui. A cópia é a mesma, só vai mudar a lead. Uma aqui vai dar prejuízo, na outra vai dar um extremo lucro. Essa aqui pode fazer 100 mil por dia, essa daqui pode ser que vai te dar prejuízo. Olha pra você ver. Loucura, Só de trocar a lead. Então a lead, ela é um ponto muito sensível do funil. Cara, se eu tivesse que apostar em um tipo de lead, seria... Hoje eu vou ter uma conversa com o Thiago Filemon. O Thiagão, ele já operou nos bastidores de ofertas que, somadas, já passaram mais de R$1 bilhão em faturamento. E hoje ele é uma das principais referências do país quando o assunto é VSL e marketing direto. E o legal, pessoal, é que depois de anos operando aí nos bastidores, escalando oferta, gerando resultado, ele decidiu, isso agora, tá, em 2026, ensinar como que ele fez, tá, para conseguir faturar tanto com VSLs, principalmente pro mercado de infoprodutos, que parece que agora, né, eles finalmente descobriram o que é VSL, tá bem aquecido. Então, por isso, pessoal, que aqui nesse podcast a gente falou sobre como que o pessoal lá de lançamento tá começando a implementar esses funis de VSLs e como que eles estão tendo tanto resultado, faturando 1.000, 10 mil, às vezes 100 mil reais por dia para público frio. Então assim, pessoal, nesse episódio aqui a gente falou sobre um monte de coisa, como por exemplo, por que essa galera de lançamento está tão empolgada em aplicar funis de VSL, por que hoje, tá, ele acredita que é o melhor momento pra gente começar com esse modelo, e óbvio, ele abriu também o passo a passo que ele usa para transformar qualquer iniciante aí que não sabe nada de VSL em uma pessoa que consegue de fato fazer um VSL e que talvez aí, né, se a pessoa se dedicar, trabalhar bem, consiga faturar aí 100 mil reais por dia com os seus funis de VSL. Então assim, se tu é um coprodutor, se tu é um expert, ou só uma pessoa que quer entender como é que funciona aí a engenharia por trás de uma oferta de direct response de alto nível, que escala, vê esse podcast aqui até o final, eu tenho certeza, tá, que tu vai curtir bastante essa conversa. E se você tá vendo esse episódio aqui fora do Brasil, então cara, a gente tem aqui disponível também áudio e legenda em inglês, é só olhar aí no YouTube e escolher as configurações do idioma pra tu desbloquear esse áudio. E caso tu não conheça aqui, né, seja a tua primeira vez aqui, esse aqui é o podcast Segredos da Escala, e a gente traz pessoas que já escalaram suas ofertas, já escalaram seus negócios, para que você que está em casa consiga pegar 1, 2, às vezes 3 dicas, se o podcast for bom, aplicar no teu negócio e escalar ele também. E esse podcast foi criado pelo VTurb, que é uma hospedagem de vídeos focada em aumentar a conversão dos seus vídeos de vendas. Então se tu tem um VSL, um webinário, um vídeo de vendas, enfim, um vídeo que vende alguma coisa, tu precisa hospedar ele no VTurb. Já são mais de 11 mil empresas que confiam no VTurb para aumentar a conversão dos vídeos de vendas delas. E se tu quiser criar tua conta do VTurb, eu vou te dar 14 dias de graça para tu testar o VTurb, ver se ele realmente funciona. E assim que tu vê que ele funciona, que tu começou a ganhar dinheiro, eu vou te dar também mais 15% de desconto durante 2 meses de assinatura do VTurb. Para aproveitar esse preço aqui exclusivo, é só ir na descrição que vai ter um link ali para tu clicar. Então clica ali e se cadastra, que tu já vai receber esses benefícios. E também, tá, eu vou te dar um treinamento 100% gratuito te mostrando como que faz para aumentar a conversão do teu vídeo de vendas ainda hoje. Então, pessoal, chega de conversa aí. Então, com vocês, Thiago Filemon. Thiagão, seja bem-vindo a mais uma vez. Cara, é o teu terceiro episódio aqui. O teu primeiro... pessoal, o Thiagão, tá? Ele já fez 2 episódios aqui no VTurb. Teve esse aqui, que é o podcast número 2, que é sobre VSLs. E teve um podcast que ele fez de criativos. Que faz muito tempo que tu fez. Eu nem lembro. Tu lembra quanto tempo que faz, não? Tem mais ou menos 2 anos. 1 ano e meio. Eu acho que 2 anos faz o primeiro. número 1. 1 ano e meio, mais ou menos. Exatamente. E, cara, obrigado por ter aceitado o
enfim, a viagem aqui, podcast. Eu sei que eu paguei tudo, né? Hotel, porra toda. Só não paguei almoço porque tu não quis almoçar. Não, Porque agora ele é fitness, né, pessoal? Mas você pode pagar a janta. Lá no Então. Artusi. Ixi, agora ferrou. Eu só falar que eu não paguei almoço, ele já veio com o Arthur pra cima de mim. Mas beleza. Mas, cara, obrigado por tu ter vindo aí. E só pro pessoal entender, tá, velho? Um pouco da tua evolução. Tu começou lá como copywriter freelancer ali e tal, trabalhou em várias operações. Sim. Depois tu começou a empreender, tu teve a tua própria operação. E, cara, tu chegou a atingir uns valores absurdos de faturamento. Eu sei que tu já fez aí múltiplos 9 dígitos no mês, Sim. que é uma coisa meio surreal, tá, pessoal? Esse nível de escala, às vezes as pessoas não acreditam ou só não conseguem entender mesmo o que acontece. Mas, e assim, ó, e a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, porque, cara, como tu sabe, tá? Eu nunca tive essa experiência. O máximo que eu faturei no mês foi múltiplos 7 dígitos. Eu nunca faturei múltiplos 8. Mas que você parou antes Eu parei. da hora. Se tivesse continuado, com certeza você tinha faturado. Eu acho que eu ia incomodar, tá? Incomodar. Mas, cara, Sem dúvida. mas fatos são fatos, tá? Isso é a realidade. Então eu tô muito curioso eu estaria muito curioso, na verdade, pra falar sobre isso. Mas hoje, velho, por que eu te trouxe aqui, tá? Porque a gente tá com... Eu tô identificando uma nova tendência no mercado digital, principalmente aqui no Brasil, que é a popularização do marketing de resposta direta, principalmente funis de VSLs, pra essa galera aí de infoprodutos, da Hotmart, pessoal que geralmente faz lançamento. Sim. Então, eu tô vendo que isso tá muito forte, tá? Tanto que eu tô falando um pouco mais sobre isso aqui no podcast. Isso já começou lá no ano passado, 2025, agora 2026, parece estar ainda mais forte. E, cara, eu sei que tu meio que... tu fez muita grana lá com a tua empresa lá. E aí tu meio que parou e agora tu tá ensinando isso. Tu tá Sim. falando mais sobre isso. Sim. Então casou muito com esse momento do mercado e eu quero falar sobre isso, tá? Então hoje, tá? Eu não sei se tu achou que a gente ia falar sobre o mercado de resposta direta, mas não vai ser isso, tá, mano? A gente vai falar sobre essa parada aí dos experts, tá, etc. Mas antes, cara, eu queria só fazer uma pergunta aqui que, enfim, eu fiquei curioso, também acho que o pessoal de casa quer saber. Por que tu tá ensinando, velho? Tipo, tu já faturou aí bilhão, já, tipo, tá com um relógio de 300 pau no pulso aí, entendeu? Qual que é a tua ideia, mano? Por que tu quis virar guru? Qual que é o rolê? O que tá acontecendo? Cara, interessante, né? Esse ponto. Por muitos anos, eu trabalhei ali nos bastidores, então criando ofertas. Comecei no mercado da forma oficial, assim, trabalhando como copywriter ali na sua operação. Depois, a gente virou sócios nessa operação, conseguimos faturar bem. Depois eu participei de outros projetos. E até que eu encontrei essa oportunidade na gringa, né? Que a gente faturou mais de 1 bilhão lá. Só que chegou num ponto, cara, que eu falei assim, cara, eu preciso fazer o que eu realmente gosto. Porque no início da jornada, né, a gente vai muito por esse lado de, encontrar o que a gente gosta. E eu encontrei isso em copywriting. Quando eu aprendi copy de resposta direta, eu falei, é isso aqui. Só que depois, né, a partir do momento que você começa a jogar isso em alto nível, não começa a ser tão divertido quanto antes. Então começa a ser um pouco mais burocrático, né? A empresa tinha 130 pessoas, eu tinha 30 copywriters na equipe, eu tinha que liderar essas pessoas. Caramba! Eu tinha que treinar essas pessoas. Então começa a ficar um negócio muito pesado. Então chegou num ponto que eu falei assim, cara, beleza, nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei nisso. Foi uma oportunidade que mudou minha vida, eu poderia me aposentar, só que eu falei assim, não, eu quero fazer algo que eu realmente gosto. Então, o que eu gosto? E ensinar é sem dúvida uma das coisas que eu mais gosto. Eu amo ensinar. E eu sou bom em ensinar. E eu tenho muito resultado. Provavelmente, eu sou o cara que mais testou VSLs no Brasil. E sou um dos caras que mais faturaram com VSL no Brasil. Então, eu sou um dos caras que mais iterei dentro desse mercado. E tu também é um dos mais técnicos, tá? Sim. E eu digo isso, mano, porque eu conheço muita gente, tá? Eu realmente conheço praticamente, acho que quase todos os copywriters, tu é um dos mais técnicos, se não o mais técnico. Sim, então eu consegui entender essa parte da teoria, eu consegui entender essa parte da prática, eu consegui gerar mais de 1 bilhão de faturamento. Eu falei, cara, ninguém melhor do que eu para ensinar. Então, basicamente, eu mudei todo o meu trajeto nesse ano, entende? Colocando
vários experts ali em operações que eu também sou dono, tenho algumas operações hoje, e basicamente tô ensinando isso, a como fazer isso dar certo, porque a gente já fez junto isso dar certo, a gente já faturou múltiplos 7 dígitos com experts, então eu tenho vários experts hoje que vendem muito, e eu quero ensinar essa galera a fazer exatamente isso, porque não é um bicho de 7 cabeças, só que tem uma base ali de copy raiz, de copy de marketing direto, e ninguém melhor que a gente no Brasil pra falar sobre isso. Cara, obrigado pelas palavras, tá? Mas eu não diria nem a gente, mano. Eu diria mais tu, porque tu tá no game, né? Eu já não tô no game, Não, mas, pô, ó, você ainda é o melhor copywriter do Brasil, na minha opinião, tá? não viaja. Eu Pessoal, aí já é sério. mentira dele, tá? Primeira mentira do podcast, tá? Sério mesmo, sério. Ó. Pô, você foi meu mentor. Eu não falei isso porque você foi meu mentor. Mas porque ó, o mercado de resposta direta tem que agradecer muito você, velho. Porque o conhecimento que você passou, pô, criou nomes como eu, como o Derek, como o Diego Gomes, como vários outros copywriters que tiveram muito resultado no mercado e mudaram de vida. Então, esse conhecimento foi você que começou a compartilhar. Ninguém falava disso. Não, eu acho que sim, mano. Eu acho que eu agreguei, mas eu acho que atualmente. Sabe uma coisa que eu te dou um pau? No FIFA, mano. Você vai apanhar hoje. Não vou, mano. Vou Ó, gravar nos stories. eu vou. Pessoal, eu não sei nem se eu vou mandar aparecer o placar aí, tá? Porque o último cara que eu mandei, que eu falei que ia aparecer o placar, eu não botei porque tu sabe quanto é que eu ganhei dele, né? Então, feio. eu não quis botar ali porque eu falei, mano, isso aqui vai dar ruim. Então eu não botei. Mas isso deu sou melhor que tu. Mas hoje em dia eu acredito que não, tá? Eu acredito que a pessoa que tá executando, ela sabe mais, mas de qualquer maneira, tá? Deixa eu mover em frente aqui. Mas essencialmente então, mano, tu meio que ganhou uma grana, tu resolveu fazer o que tu queria fazer, uma coisa que tu gostava de fazer. Por curiosidade, tá? E pessoal, a gente já vai falar sobre o que realmente importa aplicar esses funis aí de marketing direto na tua operação aí, se tu é um expert, um coprodutor, tu vai poder ter esse novo funil ajudando o teu negócio, que tem N vantagens sobre isso, a gente já vai falar sobre isso. Mas, cara, só por curiosidade, por que tu não resolveu, sei lá, ficar de boa, tipo, vou, sei lá, jogar FIFA, treinar pra ganhar de mim, entendeu? Cara, então, eu meio que fui arrastado por isso, porque vários eventos aconteceram na minha vida que mostraram que agora era o momento certo pra eu parar o que tava fazendo e começar a fazer essa nova jornada. Uhum. Existem alguns momentos na nossa vida, eu já conversei com você sobre isso, quando eu tava parando de ser copywriter e virando empresário de fato. Porque muita gente me conheceu como copywriter e realmente, por muitos anos, esse era o meu foco. Mas chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu não quero ser apenas copywriter só. Eu quero ser um empresário, eu quero entender de negócios. E eu lembro que eu tava conversando com você sobre isso. Cara, eu tô fazendo uma transição. Como que foi pra você na época e tal? Na época que você saiu de ser copywriter, passou a ser um empresário mesmo, ter um negócio e tal. Então, eu passo por várias transformações dessas ao longo do tempo. E uma dessas transformações foi agora de focar nisso, na minha imagem, no meu branding, como um professor mesmo, alguém que ensina ali. Eu já tenho muito resultado, então a minha vida já tá resolvida. E eu falei, cara, eu gosto disso, eu gosto de ensinar, eu gosto. Quem me conhece de perto sabe que eu amo ajudar. Cara, os meus vizinhos, assim, tudo que eu posso fazer pra ajudar eles, pô, o Reinaldo e a Bruna são meus vizinhos. O André são pessoas que entraram no mercado por minha causa. Então eu ajudei eles ali no início. E eu faço isso porque eu gosto mesmo. Não tinha nada a ganhar no início. O Reinaldo pediu, eu vendi uma mentoria na época, ele falou assim, cara, me vende a sua mentoria. Eu falei assim, mano, não é pra você. Não vai servir, você tá começando, não vai servir. Entende? E ele falou que isso foi uma das coisas que me aproximou ainda mais dele, porque ele falou assim, cara, ele não quer pegar meu dinheiro. E eu não preciso disso. Então, o negócio é ajudar. Eu gosto de ensinar, eu sou bom nisso, e eu entendo muito do negócio. Então, eu sinto um prazer ensinando. Essa é a verdade, entende? Uhum. Cara, só mais uma dessa, tá? Só porque eu realmente, aqui no podcast do VTurb, eu acho que um grande diferencial é que eu sigo a minha curiosidade. E quando que tu acha que as pessoas devem tomar essa decisão? De, tipo, eu vou parar de fazer uma coisa por dinheiro, vou começar a fazer uma coisa que eu gosto. Porque isso é muito legal, né? A gente fazer essa coisa que a gente gosta. Eu não sei, eu gosto muito do VTurb. Só que se eu fosse bilionário, sei lá, eu não sei necessariamente se eu faria isso aqui. Eu não sei. Talvez eu faria até, pessoal. Eu não refleti. Mas uma coisa que eu acho que eu faria talvez seria jogar mais FIFA. Que eu já não jogo tanto, apesar de ainda ser bom. Quando que tu acha que as pessoas devem fazer esse pulo aí? Como que foi pra ti essa parada? Tá, cara, existem sinais que você recebe e sinais de que você deve mudar mesmo. Esses sinais é quando as coisas elas começam a não fazer sentido mesmo quando tudo tá dando certo. Então, pensa no cenário onde tá tudo perfeito, mas você fala assim, cara, não é isso que eu quero. Então, acontece muito isso quando a gente conquista algo que a gente quer muito, né?
E depois, logo depois a gente perde o interesse naquilo, porque, cara, beleza, eu conquistei isso, pô, conquistei esse carro, conquistei essa casa, ou então conquistei essa coisa aqui na minha carreira, mas isso não significa tanto pra mim quanto eu achava que significaria, né? E a partir do momento que perde esse significado, você tem que buscar pra aquelas coisas ali simples. E uma das coisas simples era, por exemplo, quando eu tinha o CF, né? Era um grupo ali de, sei lá, mais de 1000 pessoas, que eu fazia uma aula toda sexta-feira e ensinava. E a galera tinha muito resultado. Então isso aí era uns 4 anos atrás. A galera tinha muito resultado. Então, pô, eu gostava muito daquilo, entende? Só que eu parei de fazer. Então, quando eu comecei a pensar nisso, outra coisa, músico. Fui músico profissional por muitos anos. Toquei em alto nível. Então, hoje eu toco muito mais. É uma coisa que eu gosto pra caralho. Então, eu fui parando de fazer as coisas que eu gostava pra focar no trabalho e tal. Foi muito bom. Então, foi muito bom pra minha vida financeira. Só que chegou num ponto que eu falei, cara, beleza, agora eu já resolvi isso aqui. Deixa eu ver essas outras coisas aqui. E eu acho algo que eu sou bom e que é muito interessante, então, em termos de negócio, né? Que é ensinar na internet, ensinar algo que eu já faço, algo que eu já fiz muito, algo que eu tenho toda a teoria por trás, tenho toda a prática, tenho todos os resultados e que tenho muita competência para ensinar. Uhum. E tipo assim, ó, deixa eu ver se eu entendi então, tá? Então, tu quer ensinar, porque tu gosta disso, e o motivo pelo qual tu falou que tu tá nessas outras operações com esses experts é pra tu se manter atualizado Sim. e sempre ter meio que o suco ali, o suprassumo, o estado da arte do que tá funcionando hoje pra tu poder ensinar melhor. Total. Cara, porque não existe... eu não concordo com gurus que ensinam coisas que eles não fazem. Então, a partir do momento que eu saí da outra operação que eu tinha, falei assim, cara, eu quero ensinar a galera a usar o Direct Response, quero ensinar a galera a fazer VSL. Nesse momento, entende? Eu já comecei a participar de outros negócios, e hoje eu tenho 2 negócios, assim, basicamente, onde eu tenho 3 experts, outro eu tenho 4 experts, em que esses negócios rodam e faturam com experts, com VSL. E a partir do momento que eu tenho esses negócios, eu consigo falar exatamente o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está dando certo, o que não está dando certo, que tipo de VSL funciona, que tipo de VSL não funciona. Então, isso é muito importante. Seria essencial. Não faria nenhum sentido eu só ensinar aqueles caras que aposentou, parou e ensinar, entende? O mais interessante é você estar ali próximo vendo. E esse pulso do mercado, eu sei que fala isso, né? Eu vejo o Gary Albert falando, tava lendo o livro dele esses dias. Cara, qual? Esse é o... Bottom Letters? Bottom Letters. Vai aparecer na tela, tá, pessoal, o livro do Gary Herbert aí. Mas, Então, sim, esse continue. pulso do mercado ele é muito importante pra você saber o que funciona e o que não funciona. E como a gente tá nisso há vários anos ali, cara, a gente criou uma inteligência de mercado muito grande. E é por isso que o ideal é a gente compartilhar mesmo. Então é isso que eu quero fazer. Entendi, cara. Legal. E, cara, tu poderia meio que continuar ensinando as pessoas ali do marketing direto clássico, digamos. Pô, o pessoal de Nutra ali, etc. Porém, tu tá mais voltado aí pra essa galera de infoprodutos. Sim. E pelo que eu conversei contigo, né? Principalmente esse pessoal aí que faz lançamento, que fica no sobe e desce. Sim. Por que tu tomou a decisão de ir pra essa galera aqui, sendo que, pô, tu já tinha todo um network ali, uma autoridade aqui esse outro, meio que essa outra vertente do mercado? Sim. Ou meio que todo mundo já te conhecia, tu queria desbravar novas pessoas, também são públicos diferentes. Uhum. Qual que é a tua percepção sobre essa decisão? Cara, não, essa decisão, ela é no simples fato de que eu consigo agregar muito mais para essas pessoas que não sabem Direct Response. Quando a gente entra no marketing digital, quando a gente entra nisso, a gente encontra vários caminhos e de várias coisas que funcionam. Então você vê que tem várias estratégias, vários modelos de negócio que você pode fazer ganhar dinheiro na internet. Só que existem alguns que são mais eficazes para determinado modelo. E o Direct Response, cara, para quem quer venda imediata, cara, não tem algo que é tão... Por exemplo, um lançamento. Um lançamento é maravilhoso, é perfeito. Só que eu mesmo tô fazendo um lançamento agora, só pra deixar claro. Então, eu acho bem legal. Só que se você não tem um funil de perpétuo rodando junto com esse lançamento, você, sei lá, faz um lançamento a cada 2 meses, 3 meses, fica mais difícil de você pagar sua equipe, fica mais difícil de você conseguir rodar o negócio se você não tem um funil de VSL que ajuda. E o conhecimento de Direct Response, ele é muito bom
para que a pessoa consiga vender mais, melhorar o pitch, melhorar a copy, entende? Porque a maior parte da copy que a gente vê no mercado brasileiro hoje, cara, ela não é baseada em direct response, ela é baseada numa copy de branding ali, que ela até funciona para algumas coisas, mas não é a copy que realmente vende, a copy raiz, que nasceu há 100 anos atrás nos Estados Unidos. Então, o que a gente ensina é basicamente isso. A copy de direct response, que é a copy que mais converte, é a copy mais forte, e ela não precisa ser super agressiva, não precisa ter promessas mentirosas, não precisa ter nada disso, entende? Porque é possível. Por isso que você vê hoje Mariana Rios, atriz global, tá vendendo horrores, milhões por mês com VSL. Cara, isso é muito doido. Minha cliente, pessoal. Ele nem sabia, eu falei pra ele hoje. A Mariana Rios é minha cliente no VTurb, pessoal. O que tá acontecendo? Sabe disso, Gabi? Sabe o que é a Mariana Rios? Como não, velho? Ah, pelo amor de Deus. Olha aí, cara. Ela é minha cliente, essa mulher aí, tá? Mariana Rios. Pode pesquisar aí. O Cariani, Guto Galamba, tem vários grandes experts, né? Usando essa mesma estratégia. Porque ela é uma estratégia muito eficaz e que tem uma baixa margem de entrada. Você não precisa de rios de dinheiro para você testar e você não precisa de fazer 10 lançamentos para fazer o negócio dar certo, entende? Então uma VSL ali, 1, 2, na terceira VSL no máximo, se você demorar isso tudo, você já conseguiu acertar e consegue gerar pelo menos 6 dígitos no mês. Então, cara, é muito mais interessante pra galera de lançamento ter esse conhecimento do que eu ensinar isso pra galera do Direct Response que já sabe. A galera do Direct Response já sabe vender. Só que um expert, quando ele tem esse conhecimento do Direct Response, é a coisa mais valiosa que ele pode aprender. Porque ele vai aprender a converter público frio. E isso é a coisa mais difícil hoje, é a aquisição desse primeiro cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falava isso fazia um tempo, tá, cara? Papo, acho que de uns 2 anos, não sei. Que eu sempre fiquei pensando, cara, o que vai acontecer o dia que essa galera que vende infoproduto ali, faz muita coisa legal pra tráfego crente. Tráfego crente é foda. Pra tráfego quente. O que vai acontecer quando eles dominarem essa parada aí de perpétuo pra público frio? O que ia acontecer? E tá dando muito bom, né, velho? É o que tá acontecendo. Pô, Eu o acho Cariani que- fatura milhões por mês. É o Neto lá que trabalha com ele, né? O Neto é Abraço pro Neto aí, parceirão, tá? abração, Neto. Boa. Cara, eu acho, tá? Eu não sei qual que é a tua visão sobre isso, mas... Tipo assim, ó, o mercado de direct response sempre esteve aí. Eu já trabalho com isso há 12 anos, pessoal. Faz 12 anos que eu tô metido nesse rolê aí e tal. Faz 8 anos que eu faturei múltiplos 7 dígitos pela primeira vez com o meu negócio. Então, no mínimo, há 8 anos eu sou relativamente avançado. Sim. Só que só agora, em 2026, depois de todo esse tempo, que o mercado tá meio que se antenando e entendendo um pouco mais sobre isso. Eu acho, tá? Eu quero pegar a tua opinião sobre isso, mas eu acho que esse movimento aí, ele se acelerou um pouco mais quando o Ícaro de Carvalho, ele começou a falar mais sobre isso, e tem um podcast dele aqui, tá, pessoal, que vai aparecer aí na tela, que eu lembro que ele falou assim, que o Brasil é refém dos lançamentos. Sim. E eu acho, tá, que foi mais ou menos uma coisa assim, que ele falou que o Érico Rocha veio pra cá. Pessoal, vê o podcast aí se eu estiver viajando, mas eu acredito que foi isso, que o Érico Rocha veio e ensinou o pessoal a fazer lançamento, o pessoal ficou viciado em lançamento e começou a tratar isso como um modelo de negócio, não como um modelo Sim. de aquisição, de monetização da galera. Coisa que nem os próprios americanos fazem, né? Não fazem. Lá, na verdade, funis perpétuos, eles são muito mais famosos do Sim. que funil de lançamento. Só que, como dava muito dinheiro no Brasil, o pessoal foi fazendo, e tem que fazer mesmo, né? Obviamente. Sim. Muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Mas aí, pô, da metade de 2025 pra cá, cara, eu tô notando esse crescimento do VTurb bem acentuado. E como tu falou, velho, Cariani rodando VSL. A Luana Carolina Tá rodando VSL. rodando também. VSL. A Hannah Franklin tá rodando VSL. Sim. Aprendi hoje, né, pessoal? Como o Thiagão falou. A Mariana Rios tá rodando VSL. Tem muita gente rodando VSL que era o pessoal de carteirinha ali de lançamento que fez isso grande parte da vida, se não toda a vida. Cara, o que tu acha que tá acontecendo? Tem alguma coisa que eu não sei? Tipo, o lançamento tá perdendo performance? Tem alguma dor que isso soluciona? Por que tá tão popular, velho? O que tá acontecendo? Cara, eu acho que é questão do empilhamento de funis, né? A galera dos lançamentos tá buscando empilhar funis. Eles viram que lançamento não é modelo de negócio. E a partir do momento que o lançamento não é um modelo de negócio, ele vira apenas uma estratégia muito válida que você usa junto com outras estratégias de venda.
Então, surgiu realmente essa demanda. Eu acredito que o Ícaro tem grande parte dessa responsabilidade. Muitas pessoas conhecendo e querendo saber mais sobre isso também. Porque ninguém se interessava tanto. Cara, a gente fazia isso em 2023. Em 2023, eu e o João, a gente tinha um expert, a gente faturava 2,5 milhões por mês, entende? Fazendo exatamente isso que a galera faz hoje. Exatamente isso. Na real, cara, a gente era um pouquinho pior, velho. Sim, era a gente pior. lucrava uns 500 mil, eu Sim, acho, né? sim. 500, 400 mil dessas 2 milhas, que era um lucro bem legal. Só que a gente, pô, se a gente voltasse com as coisas que a gente sabe hoje, velho, Nossa, a gente ia destruir muito mais, mano. muito. Dá pra fazer 8 dígitos. Tá tranquilo. Dá pra fazer 8 dígitos. É. Então, esse conhecimento, ele tava espalhado pra essa galera de Direct Response. Então, geralmente a galera de Dropshipping, a galera de Nutra, a galera que vendia produtos ali e não queriam depender de ter um rosto e tal, usavam esse conhecimento. Mas o que tá acontecendo agora é que esse conhecimento ele é melhor usado se tiver um expert, se tiver um rosto, e as pessoas estão começando a descobrir isso. A partir do momento que elas descobrem isso, elas veem que é a coisa mais poderosa que existe. Elas veem um VSL com expert convertendo absurdo, onde a pessoa faz 2, 3 milhões por mês e lucra 1 milhão, entende? Coisa que, com o lançamento, você consegue fazer 7 dígitos? É claro que consegue fazer muito mais do que isso. Só que ficou muito mais difícil depois de um tempo. Porque ficou uma estratégia mais conhecida. VSL, se você tem uma VSL com o seu rosto, é menos... O lead não tá tão acostumado a ver você com isso. Ele tá acostumado a ver outras VSLs. Mas o próprio expert se torna um mecanismo dentro disso também, um elemento novo que faz as pessoas comprarem, né? E você consegue ganhar escala, que é uma das coisas que VSL tem absurdamente a escala. Você consegue fazer 5 milhões no mês, você consegue fazer 100 mil reais por dia, né? Então, você vê... É por isso que o Guto Galamba, que o Joab que tá com o Guto Galamba, ele me fala, cara, já fizeram mais de 100 mil por dia. Aí o Neto posta stories todo dia. O Neto é o sócio do Cariani, 150 mil por dia, às vezes até mais. Então, os caras entenderam que se eles usarem as estratégias de Direct Response, eles conseguem vender muito mais. E, pô, eles estão fazendo, estão certíssimos. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta agora curiosa, tá? Que, enfim, eu quero saber disso. Na minha época, quando eu tava ativo, e até hoje, tá? Existe um preconceito com o termo VSL. Uhum. Que isso aí tá se perdendo absurdamente, tá? Sim. Porque o pessoal simplesmente começou a usar o cérebro, entendeu? Caramba, isso aqui é só um formato de vendas. Sim. Aí a galera mais esperta se ligou nisso, e o pessoal que... Cara, se tu ainda associa VSL a golpe, mano, pensa um pouco, escuta o que eu vou falar aqui, tá? É só um formato de vendas. Da mesma maneira como uma faca tu pode usar pra fazer um churrasco ou matar alguém, o VSL também, tu pode fazer o que tu quiser, é uma ferramenta. Mas existia esse preconceito aí que eu acho, tá? Que era uma coisa que as pessoas não buscavam saber disso por causa desse preconceito. Elas associavam uma coisa a outra. E sabe da onde que surgiu? PLR. PLR, mano. PLR. Porque a galera viu o pessoal vendendo ali aqueles e-bookzinhos fuleiros, com vídeo de vendas hiper agressivo, com aquelas histórias super emocionais. Todo mundo falou assim, é isso aí que é a VSL? Então eu não quero fazer esse negócio, não. Então já criou uma rejeição imediata de VSL, mas ali era um contexto completamente diferente de hoje. Hoje você vai fazer uma VSL com Expert, é claro que ela não vai ter aquelas promessas agressivas, não vai ter aquelas histórias mirabolantes, não precisa de nada disso, entende? Você vai usar a própria história do Expert, as promessas, os produtos que o produto dele pode oferecer. A mesma comunicação que a pessoa já tem em lançamento seria basicamente adaptado para aquele novo formato de vendas. Sim, total. Mas a minha pergunta, cara, na verdade, não era nem sobre essa parada do preconceito, porque eu sei que isso aí tá morrendo, tanto que essas grandes referências aí estão fazendo. Mas, cara, tu tens algum feedback do que esse cara de lançamento aí, qual que é a reação dele quando ele cria um VSL de, sei lá, de 100k dia? Porque pra gente é normal. Sim. Só que pra um cara que faz lançamento ali, de repente ele tem um funil perpétuo que traz pra ele que traz pra ele 100k dia de faturamento. Tipo, tu já pegou a reação desse cara? Eles surtam? O que eles fazem? Cara, eles não acreditam. Tipo, parece que tá num mundo de fantasia. Porque pro cara fazer 6 dígitos num lançamento já não é um negócio tão fácil, entende? Pro cara fazer 7 dígitos, pô, ele é um faixa preta. Então o Érico dá a faixa preta pro cara quando ele faz 7 dígitos. Então imagina você fazer 6 dígitos em um dia. É um resultado muito absurdo, cara. E com a lucratividade, pô, lucrando 40%, 30%, 40%, é bem possível isso aí, tá? Então, geralmente a margem de lucro é uns 30%, 40% nesse tipo de negócio. Então os caras piram, porque eles nunca viram aquela escala. Mas por quê, ó? Cada estratégia de vendas tem uma matemática,
associada a ela, ou seja, um ticket máximo que você pode cobrar. Então, sei lá, você quer vender um high ticket muito caro, VSL talvez não seja o ideal. Tem gente que, mas é exceção, tá? Tem gente que usa, mas é exceção. Então, o ideal é que a sua VSL tenha o ticket ali no máximo 497. Então, eu ainda acho muito. 397, 297 é o ideal. Isso é bem importante. E, além dessa matemática envolvida, existe também que cada estratégia é a ideal para a fase do funil que a pessoa tá. A VSL, como ela pega público frio, você consegue uma escala que, cara, provavelmente nem no lançamento você não vai conseguir. Porque ela consegue uma escala muito grande de novos clientes. E esses novos clientes entrando pro funil, você pode converter eles inúmeras vezes vendendo high ticket, vendendo um produto intermediário de 2 mil, 3 mil, vendendo um high ticket de 10 mil, 15 mil. Então, quando o expert vê que existe uma porta que a partir do momento que ele abre aquela porta, entra um caminhão de gente que sai comprando tudo depois, eles ficam loucos, entende? Então eu chamo disso até de funil de pré-compra, que é basicamente as pessoas entram, compram o produto na sua VSL, a partir do momento que eles compram o seu produto, é muito mais fácil eles comprarem qualquer outro produto, né? Porque essa é a regra, o melhor cliente que você tem é aquele cliente que já comprou de você. Sem dúvida. Então, se você consegue fazer o cliente comprar um produto de ticket baixo ali, um produto de aquisição, na hora de elevar ele para os outros níveis é bem mais tranquilo. Então, é por isso que eu acho que essa estratégia funciona muito, principalmente para a galera que só aplica lançamentos e nunca testou isso, entende? Às vezes a pessoa nunca testou e fica com medo, nossa, será que vai funcionar para mim? Ou será que vai atrapalhar os meus lançamentos? De forma alguma, vai ajudar, vai potencializar. Sem dúvida. E, cara, tu falou esse termo aí que o Érico criou, né? Que é faixa preta. Que é o cara que faturou 7 dígitos num lançamento, né? Que ele considera um cara avançado. Se a gente fizesse um paralelo disso com o marketing direto e funil de VSL, esse cara do 100k dia, ele é um faixa preta, tu acha? Nessa galera dos infoprodutos aí. Cara, eu acredito que sim. Ele é um cara que ele entendeu como que funciona. Então, quando você tem a figura de um expert ali, se o expert for muito famoso e tal, é claro que isso vai ajudar, vai impulsionar um pouco os resultados ali. Mas não é tanto quanto a galera imagina, porque todo mundo vê, eu recebi, né, nos anúncios que eu tô rodando pro lançamento pago que eu vou fazer, eu recebi vários comentários de pessoas falando assim, mas eles estão fazendo isso porque eles são super famosos, então é claro que vai funcionar pra eles. Não, isso é porque a maioria das pessoas não sabe o poder da VSL. A expert que a gente rodava em 2023, cara, ela era desconhecida. Sei lá, tinha 5 mil seguidores no Instagram. A Fran, ela era desconhecida. Essa aí ficou famosa, né, ela ficou muito famosa. Ela era desconhecida, pessoal. Ela ficou famosa. Eu não sei como é que ela tá hoje, tá? Mas na nossa época lá, mano, ela tava tirando uma grana boa também. Tava tirando uma grana boa. Ela tá tirando uma grana boa hoje também. Ela continua como expert. Um abraço aí pra Fran aí, cara. Abração, Fran. Valeu, Fran. Obrigado por nos ajudar aí. Estão falando no podcast TV Turma. Olha a moral aí. Então, você vê que ela não era famosa. E a gente fazia 2,5 milhões por mês. Então, será que é interessante você, mesmo sem ser famoso, faturar 2,5 milhões por mês? Demais. Tem muita gente que não consegue nem no lançamento faturar isso. A gente fazia isso todos os meses, durante vários meses que a gente fez com ela. Então, é possível a pessoa fazer 100 mil por dia. Eu acredito que se a pessoa faz 100 mil por dia com uma VSL, ela já tem tudo que ela precisa ali pra levar isso pra talvez, sei lá, fazer uns 5 milhões, 10 milhões ali por mês. É possível. A gente vê casos hoje em dia como o da Elida, por exemplo. Cara, se tu tem um funil que traz 100 mil por dia de novos clientes, mano, dá pra fazer um estrago. Olha o que dá pra fazer com isso. Dá pra fazer uma porrada de coisa aí, desde lançamento, webinário, high ticket, tudo que tu quiser plugar nessa máquina aí, uma vez que tu tem essa ferramenta que alimenta o ecossistema, fica uma coisa realmente surreal, porque né? o que os experts hoje não têm é uma máquina previsível que traz clientes todos os dias. Clientes de público frio. Não adianta você trazer gente que já te conhece, entende? Então, se você... Existe uma máquina que é possível converter uma pessoa, você traz um público frio ali que nunca te viu e converte ele a ser o seu cliente. A partir do momento que você tem esse cliente convertido, você consegue oferecer várias outras ofertas para ele. E esse cliente vai comprar essas ofertas. Então, isso é muito interessante. E a maioria das pessoas não tem essa máquina. Essa máquina é inexistente. Eu acho que eles têm. Só que a máquina não é tão boa assim e não gera compradores. Ela gera seguidores. Qual que é essa máquina? Conteúdo, exatamente. Só que o conteúdo não se compara com uma VSL. Não tem comparação. Em 30 minutos de VSL, você consegue aquecer a pessoa melhor do que você produzir conteúdo durante, sei lá, 6 meses. Porque o conteúdo você vai demorar meses para aquecer uma pessoa. Uma VSL de 30 minutos,
ela é possível, uma VSL de 30 minutos ela consegue aquecer a pessoa de forma muito mais fácil que rios de conteúdo, entende? Porque ela viu o valor a ponto dela comprar, e se ela pagou aquilo, é muito mais fácil ela comprar depois, mais produtos. Cara, essa galera aí, tá? Que são meio que os faixas pretas aí, como diria o Érico aí, do marketing direto. Essa galera aí do infoproduto, sem cadia aí e tal. Essas referências que tu falou, por exemplo, eles, uma vez, né, eles já foram faixas brancas. Uhum. Como que... Tu que tá por dentro desse negócio aí, como que essa galera tá dando esse primeiro passo no mundo aí do marketing direto? Eu acho que o podcast do VTube deve agregar pro pessoal. Com certeza. Se tu é um cara aí que faz lançamento, enfim, ou faz lançamento, sei lá, dessa galerinha de Hotmart, QIFI, Infoproduto e tal, e tu aprendeu o VSL aqui com a gente, cara, comenta aqui, tá, pra eu saber, pra eu pelo menos ter uma ideia. Mas como é que tu acha que é essa jornada do cara, dele começar a enfim, se envolver com esse mundo? Pode ser que ele não queira mirar no 100... Aliás, ele quer fazer 100k dia sem dúvida alguma, mas pode ser que ele queira começar com 1k dia, faturar seus 30 mil no mês, ou então 100 mil no mês, entendeu? Ou só 1 milhão no mês mesmo. Como que é esse início aí? Cara, esse início, eu acredito que o podcast do VTube, ele é essencial nisso, só que uma coisa ainda mais aprofundada para quem quer realmente entender como que funciona a entrada nesse mundo, né, de VSL e tal, é entender os princípios de marketing direto. Porque são coisas imutáveis que os caras usavam 100 anos atrás para vender, e a partir do momento que a gente usa esses princípios hoje, eles funcionam da mesma forma, cara. Então, se você aplica o que o Gary Bencivenga usava, os elementos de prova, aí se você aplica o que Gary Albert falava, entende? A multidão faminta. Então, se você aplica esses princípios que grandes mestres do marketing direto usavam, você consegue, fazendo qualquer coisa que você está fazendo hoje, você já consegue ter mais resultado. Então, seja um lançamento, seja um webinário, entende? E para VSL é essencial, porque a galera que não sabe fazer VSL, eles vão pensar que é apenas pegar um script, não, me dá o roteiro. Me dá o roteiro, eu pego esse roteiro e... Não, tem toda uma engenharia por trás de por que uma VSL funciona, por que uma VSL é feita daquela forma, quais são os elementos que uma VSL deve ter, quais objeções cada elemento mata. Então, acho que tudo começa nos princípios ali de marketing direto. Uhum. Mas tu acha que as pessoas, elas vão... tipo, essa galera aí, tá? Que tá escalando aí, porque eles estão escalando, né? Sem dúvida alguma. A galera que já tá escalando. Como eles aprenderam? Eu acho... Eu não sei até onde que esse pessoal aprende os princípios. Não, muitos não sabem. Muitos só simplesmente executaram. Agora tá no timing perfeito para fazer VSL. Por algum motivo, o alinhamento dos astros, alguma coisa aconteceu que todos os experts que estão fazendo VSL tá mais fácil de vender. Então, se existe um timing pra pessoa fazer VSL agora. Por quê? Porque a galera tá começando a fazer e pessoas desconhecidas estão faturando 5 milhões por mês, 3 milhões por mês, entende? Então, um expert que é um pouquinho mais conhecido, se você tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, nossa, você tá no paraíso. Porque vai ser muito mais fácil de você fazer uma VSL que talvez ela não venda 1 milhão, 2 milhões, tá tudo bem. Mas ela vai vender 200 mil por mês, 300 mil, não tá ruim, entende? Então, acredito que essa galera simplesmente tá executando o que tá no timing certo. Você não precisa saber muito bem, mas se você souber é melhor. E é por isso que esse podcast aqui a gente vai mostrar pra galera. E o que é, cara, que tu acha que é o importante em termos de fundamentos desse negócio do marketing direto? Eu, sempre quando eu penso em marketing direto, cara, eu penso em 3 variáveis, que é psicologia, comunicação e matemática. Sim. E isso daí dá pra abrir isso aí infinitamente. Mas tu pensa em alguma coisa mais ou menos assim, ou tu pensa em outras coisas? Cara, eu acho muito interessante esse framework seu. Eu penso nele também, mas eu penso muito naquele outro framework de marketing direto, que envolve também algo assim, que é 40% do sucesso da sua campanha tá no público, 40% tá na oferta, 20% tá na copy. A partir do momento que a pessoa entende isso, ela vai ver que ela não precisa ser um copywriter absurdo pra ela fazer uma VSL que vende. Você não precisa ser o melhor copywriter do mundo pra fazer. Eu já vi copywriters horríveis fazerem VSLs que vendem absurdamente bem. Porque eles acertaram no público, eles acertaram na oferta. Mano, o meu barbeiro fez 100 mil semana passada. Caralho. Meu barbeiro. Não foi com VSL, tá? Mas só pra a importância do público certo. Meu barbeiro é o barbeiro dos milionários lá de BH. Posso falar o nome dele? Acho Pode. que é o Romarinho. Romarinho, é ele mesmo. Esse cara aí é famoso, cara. Ô, Romarinho, eu nem sei quem tu é, velho. Eu nunca te vi, nunca olhei pra tua cara.
Mas eu te conheço aqui de Floripa, velho. Loucura, Ele é velho. bravo. Cara, Uhum. eu criei junto com ele uma oferta. Ele queria vender um produto. Eu falei assim, cara, mira na galera que tem dinheiro. 40% do sucesso da campanha tá no público. Mira na galera que tem dinheiro. Ele é barbeiro dos milionários de BH. Ele tem vários clientes milionários. Tem alguns bilionários. Eita. Ele tem alguns bilionários. E aí, eu falei assim, cara, você tem que vender alguma coisa pra essa galera. Criei junto com ele uma oferta. O Tarley também ajudou a criar essa oferta. E basicamente ele criou um grupo de empresários, Clube do Roma. É tipo uma confraria. Aí vai ter noite do vinho, vai ter encontros em restaurantes, pros caras trocarem ideia. Entende? Cobrou 5 mil de cada um. Colocou 20 pessoas em uma semana. Caramba, velho. Então, você vê que o sucesso de uma campanha tá muito atrelado ao público que você escolhe. Então, beleza. Se você já tem um nicho definido, você não vai alterar o seu público. Mas o que você pode oferecer para ele? Então, aquela equação da oferta do Hormose, né? Do esforço que a pessoa tem para ter o resultado, da velocidade desse resultado, da confiança que ela vai ter, também é bem importante. Uhum. Então, eu acredito que esse princípio do 40% público, 40% oferta e 20% copy é essencial para esses experts verem que eles não precisam serem muito bons de copy para fazer o negócio dar certo. Sim, sem É dúvida. oferecer a coisa certa para a pessoa que tá precisando daquilo. É. Até porque, cara, uma coisa mais avançada aí pra galera é que lá dentro desses 20% aí de copy, o que vai ter ali? Vai ter promessas, provas e curiosidades. Sim. E o elemento prova, só pelo fato de tu existir, de tu ser um expert, de tu ter um Instagram, a tua prova já é alta. Exato. Então é ainda mais fácil. É ainda mais fácil. Só pelo fato de tu ser esse expert aí, tu ter uma presença social, tu existir, tu ser uma pessoa real. Que quem é difícil mesmo, cara, era aquela galera que tu falou do PLR. Que é por isso que o cara tinha que meter o louco nas promessas, porque não tinha esse segredinho aí que Não é... tinha ninguém pra aparecer, pra colocar o rosto. Ninguém faz isso. Então esse elemento de prova tinha que ser muito mais bizarro, mais bem feito ali pra galera conseguir persuadir. Mas, cara, esse elemento, esse framework que tu falou, pra quem quiser saber mais sobre isso, tá, pessoal? Tem um livro chamado Over Deliver, do Brian Kurtz, que vai aparecer aí na tela, que ele fala sobre isso daí. Ele até fala que ele considera que a lista é um pouco mais importante que a oferta. Ele fala que é 41% lista. Olha que interessante. Interessante. O nome do livro é Over Deliver, jogando o jogo de longo prazo com marketing e resposta direta, do Brian Kurtz, que foi um cara muito importante na indústria de marketing direto do mundo. E, curiosamente, tá, existe um podcast do Brian Kurtz aqui no VTube, pessoal. Vai aparecer aí na tela. Eu gravo um podcast com uns caras muito Que loucos. massa, mano. cara. Mano. Que mano, nem Não, sabia disso. tem umas lendas aqui, velho. Tem o David Deutsch, vai aparecer na tela. O David já... Tem uma galerinha aí aqui, cara. Mas, enfim. Cara, assumindo que o pessoal de casa, eles entenderam que, cara, beleza. Em marketing direto tem 3 coisas importantes. Tem a lista, que é basicamente o público Uhum. que a gente vai atacar. Que isso daí é meio que definido pelo especialista, né? Se ele é um cara de emagrecimento, ele vai falar com o pessoal de emagrecimento, ele pode direcionar para que ele quer ali Sim. dentro. No livro The Bottom Letters lá do Gary Albert foi um dos maiores copywriters de todos os tempos. E ele fala como escolher a lista. Ele ensina o filho dele a escolher a melhor lista. E a lista que é a mais quente de todas, é a que mais converte, é a melhor, é a lista de clientes que já compraram de você. É por isso que tudo que a gente tá falando aqui tem uma base muito sólida por trás, entende? Porque a lista de clientes que já compraram de você. Então, se você tem pessoas que já compraram de você, são os melhores clientes para comprar. Então, fortalece todo o argumento lá que o lançamento realmente fica muito mais fácil se você tem um funil de VSL convertendo antes. Demais, fica muito mais poderoso. Tem um conceito que é RFM. O R é de recência, o F é de frequência e o M é de valor monetário. Então, o melhor cliente é o cara que comprou de ti ontem, então recente, ele compra de ti todo mês, frequente, e sempre que ele compra é ticket alto, então valor alto. Você lembra Esse é o mais qual que é o brabo. mais importante? Porque eu li isso aí e o Gary fala que tem um que é muito... Acho que é recência. Eu acho Deve que ser recência, velho. Ele Que fala é que contra-intuitivo, né? ele fala que a recência é o mais importante. Procura o cara que comprou o mais cedo possível, né? Mais Deve próximo ser, cara. possível. Eu acho que se não me engano. Por lógica, acho que é. Porque se o cara compra, sei lá, uma vez a cada ano, não sei. Mas se por primeiros princípios, eu acho que talvez recência seja o principal. Mas essa variável aqui, cara, do público, é importante, mas eu não queria falar sobre ela hoje, sabe? Eu queria falar sobre as outras duas. Sim. Que é a variável daí da oferta e da copy. Uhum. Muita gente aqui, tá? O cara do infoproduto lá, que ele faz lançamento,
geralmente eles trabalham com produtos mais caros. Sim. E, pô, tem lançamento aí que vende produto de R$2.000, por exemplo. Que, cara, eu acho que dá pra fazer funcionar com o VSL. Apesar de não ser uma coisa tão simples, tão comum assim, Mas tu falou ali que, pô, um ticket até de R$500 ali é uma coisa que funciona bem. Eu já vi funcionar também de R$1.000. É porque existem exceções. Essa semana me chamou um cara no WhatsApp, um mentorado nosso, porque na época ele era mentorado do VTube, quando eu dava mentoria no VTube. João Pedro, que escalava um expert de inglês, você lembra? Esse cara faturava uns 200 mil por mês, a gente levou ele pra faturar 500 mil por mês na época. Não lembro. João Pedro. Mas um abraço aí, João. Gente boa pra caramba. E ele me falou assim, cara, eu tô rodando uma VSL pra vender um high ticket de 100 mil e tá convertendo. Só que, é claro, é uma VSL que joga pra um time comercial e depois converte. Mas tá funcionando. Entende? Então, é possível, mas eu não me baseio nas exceções. Sem dúvida. Eu baseio na regra. E na regra, geralmente até 497 ali. A exceção melhor. É a regra do bobo. Ou do tolo, sei lá. Mas tem esse ditado aí. Mas, cara, imagina que tem um cara de lançamento. E ele quer ser um faixa branca aí no mundo dos VSLs. Porque, sei lá, ou ele só quer ganhar dinheiro, ou ele quer potencializar o lançamento, ou ele quer... Cara, não sei o que tu quer, mas tu concorda comigo que ter um monte de cliente é legal, né? Tu pode fazer um monte de coisa com isso. E ele quer vender alguma coisa ali. Ele quer aplicar esse funil, esse braço na operação dele. A primeira etapa, eu acho, que é ele escolher um produto. Sim, né? sim. Que dica que tu dá pra pessoa escolher um produto que vai funcionar ali pra converter público frio e ele ter essa máquina de aquisição aí funcionando na empresa dele? Perfeito. Cara, tem 2 produtos que a pessoa pode criar. O primeiro produto é como se fosse uma espécie de resumo do produto principal que ela tem. Então, se é uma mentoria focada em X coisa, vai ser um resumo, vai ser um pouco mais curto, um pouco mais sucinto, não vai abranger tantos detalhes. Então, poderia fazer, por exemplo, um infoproduto de VSL, por exemplo, mais direto ao ponto, mais curto. Já numa mentoria vai ser um negócio bem detalhado, com inúmeros exemplos, todo funil, não apenas uma VSLzinha ali. Então, essa é a primeira opção. É como se fosse um produto resumo do produto principal da mentoria que a pessoa tem. A segunda opção é encontrar dentro do produto principal dela uma parte. Então, vamos falar que tem um cara que ele ensina vendas. Então, tem um treinamento de vendas, vendedor de carro. E nesse treinamento de vendas tem vários módulos ali. Então, tem um módulo de abertura, de comunicação com o cliente, tem um módulo de vender, sei lá, por telefone, tem um módulo do digital, tem vários módulos. Ele poderia pegar um desses módulos, provavelmente o mais fácil e que vai atrair mais pessoas, que mais pessoas querem, e transformar esse módulo num produto para vender no tráfego direto. Então, essas são 2 opções. Um resumo do seu produto principal, ou então você pegar ali um módulo do seu produto e transformar esse módulo, claro, você vai ter que regravar e tal, fazer um produto bom, mas você vai tirar ele do produto principal. Sua mentoria custa 3 mil, tem um módulo lá que é sobre, sei lá, prospecção. Você pega aquele módulo de prospecção, trazer e criar uma oferta baseada nisso, só nesse módulo, em um assunto focado. Então, os 2 tipos funcionam. Um mais focado, específico em um determinado conhecimento, ou outro mais resumido, um resumo de um método completo, sabe? Sei. E, cara, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Aliás, não sei nem se é uma pergunta. Eu vou comentar, eu quero que tu comente em cima, tá? Que eu não sei se o pessoal que tá vendo a gente aqui, eu assumo que quem tá vendo a gente vão ser pessoas que estão entrando nesse mundo. Sim. Talvez tenha algum fã teu aí, sei lá, que já é avançado aí, que tá vendo também. Se for, mano, tamo junto, obrigado por ver. Mas no pessoal que é faixa... Cara, qual que é a faixa depois da preta? Tem aquelas coral, não é? Tem um... Que tu é coral, mano. Tu não é preta, não. Tem uns graus ali. O 10º dando, não sei o que, tá? A faixa coral aí. Do marketing direto. E tem o pessoal que é faixa preta, tem todas as faixas. Mas, pô, o pessoal que é avançado em marketing direto, a gente sabe a importância, como é essencial a gente ter referências, ter um bom benchmark. Sim. A gente vê o que outras pessoas estão fazendo. Uma coisa muito comum, tá? Muito, muito comum no mercado de marketing direto é o cara ver
coisas que outras pessoas estão fazendo e posicionar o produto referente a isso. Sim. Então, se tá todo mundo vendendo a coisa X, tu pode vender a coisa X mais 1, ou tu pode só vender a coisa X também, entendeu? Uhum. Porque se tem gente comprando, a princípio é para dar certo também pra ti, talvez não tão certo assim. Mas eu não sei, cara. Assim, ó, pra gente é comum, a gente entende que isso é uma coisa simples e óbvia. Para as pessoas não. Pra quem tá vendo a gente, pô, esse cara aí talvez ele tenha... Como ele... Eu assumo, né, que muitas pessoas têm esse preconceito com o VSL. Uhum. Será que existe esse preconceito aí com fazer esse benchmark, fazer essas referências e só fazer uma coisa que tá todo mundo fazendo? Tu vê isso daí, cara? Sim, existe uma zona de conforto aí, cara. Por quê? A pessoa já tem um método e ela fala assim, eu tenho esse método aqui e eu quero vender ela no tráfego. Só que às vezes o método da pessoa é uma mentoria, um curso de 3 mil reais. Cara, isso não vai funcionar no tráfego direto. O que funciona no tráfego direto é algo ali entre R$197 e R$497. É isso e ponto. É isso que funciona no tráfego direto, onde dá maior margem de escala. E você vai ter que adaptar um novo produto para isso. Não adianta você tentar pegar o produto de 3 mil lá e jogar aqui por 3 mil, não vai funcionar. Então a pessoa tem que criar esse novo produto. Ela pode aproveitar, sim, esses hypes do mercado. Vou dar um exemplo. Você está vendendo um curso de investimentos. No seu curso de investimentos tem vários módulos ali. Você vai ensinar renda fixa, renda variável e tal. E, sei lá, tem um módulo de criptomoedas e você ensina Bitcoin nesse módulo. E por algum motivo, criptomoedas tá no hype. Bitcoin tá no hype. Então todo mundo falando de Bitcoin só sobe, tá maravilhoso, todo mundo falando. Pô, você pode pegar aquele módulo ali de Bitcoin e criar uma VSL focada nisso. Você pode criar uma VSL focada nisso e você pode criar um produto todo em torno dessa parada do Bitcoin, porque Bitcoin tá no hype, entende? Então é muito mais fácil a pessoa fazer isso e olhar o que tá funcionando do que ela tentar pegar qualquer método que ela tem e enfiar de qualquer jeito na VSL. Não vai funcionar, então ela tem que pensar. E não é muito trabalhoso isso. Ela pode retirar do que ela já tem. E aí ela aproveita um hype do mercado, ou se ela entende, às vezes ela não tem esse módulo de Bitcoin, mas ela entende sobre Bitcoin, ela pode falar, ela poderia produzir um treinamento. Ela aproveita aquele hype do mercado para criar um treinamento de Bitcoin. Então ela pode fazer dessas duas formas. Isso é muito comum no marketing direto, né? Você vê o que tá em alta e você cria algo para solucionar aquilo que tá em alta. Então se a pessoa conseguir fazer isso... Cara, assumindo que, pô, a gente falou que a oferta é 40% do sucesso da campanha. Se tiver um expert aí, um coprodutor, que ele quer enfiar no cliente uma coisa que ele quer vender... Não adianta. A receita do fracasso, né, cara? Exatamente. A gente tem que, como tu falou lá do Gary Halbert, a gente tem que vender o que a galera quer. Se a galera quer comprar cachorro-quente, vende cachorro-quente, mano. Não tenta vender lasanha, porque tu quer vender a lasanha. Sim. Cara, essa história do Gary Halbert é muito interessante, né? Então, pra quem não sabe, o Gary Halbert dava aula pros alunos dele ali e... basicamente ele falava, nós vamos vender cachorro-quente, cada um tem uma vantagem, escolhe qual a vantagem pra quem vai ganhar, quem vai vender mais. Um cara falava, meu cachorro-quente é o mais gostoso, um outro falava, o meu é mais barato, o meu é mais rápido, fica pronto rápido. Cada um dava uma vantagem, ele falou assim, tem uma coisa que se eu fizer, eu vou vender mais que todos vocês. A única vantagem que eu escolhi é uma multidão faminta. Uma multidão faminta de pessoas querendo, loucas pra comer. Porque ele sabia que o público que vai consumir é a parada... é uma das mais importantes, é a segunda coisa mais importante. Então, isso manda muito. Não adianta você tentar enfiar um negócio na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa tem um método antigo ou um método que não se encaixa, cara. Ela vai ter que adequar aquilo pra algo que funcione no tráfego direto. Sim, sem dúvida, cara. E é por isso que eu falei desse negócio da referência, porque a gente consegue encurtar muitas dessas decisões, que são decisões importantes, simplesmente... seguindo esse princípio básico, que eu não sei se a galera tem preconceito, se tu tem, mano. Por favor, tira da tua cabeça, tá? Chega. Parou, acabou com isso. Hora de crescer aí. Que é olhar as referências. Sim. Se tu vê um cara que tá vendendo alguma coisa e tá funcionando, se é um cara bom, que fez a parada ali, que pensou em tudo, cara, a quantidade de detalhe técnico que tem ali é muito alta. Cara, uma oferta que tu cria... aquela oferta da Fran lá que tu fez na tua cabeça, mano, aquilo lá tem todo um negócio ali, tem todo um estudo por trás que não é impossível de saber, tá? Não é impossível, dá pra saber, mas se tu olhar a referência, tu encurta tanto isso, né, cara? Muito. E se você for ver, se uma pessoa que não é especialista em cópia, for ler a cópia, é um negócio extremamente simples, era indicar produtos, era esse mecanismo. Indicar produtos, olha que coisa... Quando eu escrevi aquilo, eu falei assim, mano, isso aqui é muito simples.
será que esse negócio vai vender? É tão simples, pô, indicar produtos na internet. O negócio de afiliado já tava saturado, todo mundo já tinha falado. Só que eu falei dessa forma, e dessa forma as pessoas aceitaram e começaram a comprar igual louco. Então, uma oferta que vende 60 mil por dia. Então, é louco ver isso, porque muitas vezes, para chegar num resultado ali simples aparentemente, você vai ter que fazer todo um trabalho complexo por trás. Mas não é tão complexo assim, porque, cara, pra pessoa fazer um lançamento dar certo, ela tem que fazer 7 lançamentos, de acordo com o que o Érico recomenda ali, entende? Tá maluco. Pra fazer um dar certo. Isso demora meses, cara, entende? Então, VSL, se você faz 2, 3 VSLs, cara, geralmente você já consegue acertar um ali que vai vender alguma coisa. Então, é muito mais simples. Então, não tem toda essa... Só que você tem que aplicar esses princípios que a gente tá falando aqui. Sem dúvida. E dá pra fazer em uma semana, né? Dá pra fazer em uma semana. Depende da tua fome por resultado. Se quiser fazer super rápido, tu consegue fazer. Sim, dá pra fazer até mais rápido, cara. Hoje em dia, com a ajuda de IA, né? A IA te ajudando a pesquisar, te ajudando a montar alguns elementos ali, dá pra fazer até mais rápido. Cara, eu tenho uma outra pergunta, tá? Porque tu falou aqui que a gente tem 2 jeitos, né? Que tu recomenda pro pessoal que tá... O faixa branca que tá começando aí, entrar nesse mundo do marketing direto, VSLs. Tu falou, cara, faz o produto resumo, então teu produto principal, só que resumido. Ou então pega um módulo específico e joga ali. E eu trouxe essa terceira ideia que é, cara, ver o que tá acontecendo no mercado e fazer uma coisa similar. Sim. Que não tem problema fazer isso, tá, pessoal? Tem várias padarias aí, tem vários marca de água. É por isso que existe competição. São pessoas que estão competindo pelo cliente para oferecer coisas similares com propostas de valor diferentes ou levemente diferentes. Mas tu citou, tá, a equação de valor do Hormose, Sim. que vai aparecer aí na tela, tá, pessoal? Mas na parte de cima a gente tem o quão certo é a solução, o quanto de prova tem ali, e também o quanto que o teu produto sacia o desejo da pessoa. Sim. Então, entre tu comprar uma academia, uma lipoaspiração, a lipo é muito mais cara porque sacia muito mais. E na parte de baixo a gente tem 2 variáveis, que é o esforço, quanto que ela tem que se esforçar, e o quão rápido a solução ela entrega para a pessoa. A gente quer daí diminuir isso aí. Sim. Aliás, o quão demorado, desculpa. Então tem que ser super rápido, sem esforço, garantido e saciar exatamente o que a pessoa quer. Tem Essa essas 4 oferta variáveis. perfeita. Sim. Essa é a oferta perfeita. Dado isso, velho, isso é uma coisa que tu acha que as pessoas aí desse mercado, elas devem mexer com isso? Tu vê as melhores ofertas dessa galera que tu falou aí, escalando 100k dia e tal, dos faixas pretas aí que tu conhece desse mercado. Eles mexem nessas variáveis aí? Não mexem? Porque isso é uma coisa que esse público de expert, eles têm muito mais liberdade de fazer Sim. do que a galera do marketing direto. Geralmente a galera do marketing direto é muito padronizada, porque eles nem pensam direito no produto. Já aqui nesse mundo aqui do expert, eles pensam muito mais nisso. Sim. Isso é uma coisa que, tipo, é relevante, o pessoal aplica, ou tu não vê muito acontecendo? Qual que é a tua opinião? É muito relevante. Por exemplo, você vê que essas ofertas que vendem 100 mil por dia, geralmente elas têm dentro delas algum elemento done for you. O que é isso? Então, done for you é quando você faz pela pessoa. Vou dar um exemplo. Eu vou vender um curso para você de VSL, tá? E nesse curso eu vou te ensinar a fazer um roteiro da VSL. Só que aí, o que é o elemento done for you? Cara, eu vou te passar ali, exemplo, né? Uma página pronta para sua VSL. Eu vou te passar um template pronto ali que é só você seguir esse passo a passo aqui que você vai fazer. Eu vou te entregar os 5 modelos de ads que você precisa para testar a sua primeira VSL. Então você entrega pronto para a pessoa algumas coisas. Esse elemento Done for You é uma das coisas mais poderosas para fazer. Por quê? Dentro de qualquer processo de venda, existe uma baixa autoestima da pessoa. Porque ela já tentou resolver aquilo sozinha, ela não conseguiu. Por isso que ela procura você. Por isso que ela vai comprar um produto. E quando isso acontece, essa baixa autoestima, muitas vezes, o maior obstáculo dela não é o seu método. Ela fala assim, cara, seu método é perfeito, é maravilhoso. Eu tenho certeza que funciona, eu já vi que funciona aqui, mas eu não vou conseguir fazer dar certo isso. Porque eu já fracassei várias vezes. Eu não vou conseguir executar da forma correta. Eu vou fazer tudo errado. O problema tá nela. Quando o problema tá nela, você resolve com uma oferta que seja done for you. O máximo de coisas que você puder entregar pronta pra essa pessoa, melhor, maior a chance dela, porque não vai depender dela, ela não vai ter que fazer a página, eu vou entregar pronto, ela não vai ter que fazer os anúncios, eu vou entregar ali os 5 modelos de anúncios que você vai fazer. Então, quanto mais done for you for sua oferta, melhor ela. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que tem a ver muito com essa confiança, né? Como que eu sei se o negócio vai dar certo pra mim?
tem a ver com os elementos de prova que você... Quanto mais dramática for a prova que você usar na sua VSL, melhor. Então, por que a Polishop é uma empresa que faturou bilhões, e você vai ver os anúncios deles? Eram anúncios de demonstração. A Airfryer fritando, então o robozinho que limpa a casa, limpando a casa. Demonstração é o elemento de prova mais poderoso que existe. A partir do momento que a pessoa usa uma demonstração na VSL, ela gera essa sensação de que, cara, esse negócio é real, esse negócio funciona, entende? Então, sei lá, você vai uma VSL de dieta, onde tem ali uma pessoa que começou a dieta e depois de tantos dias conseguiu emagrecer tantos quilos. Pô, isso é um puta elemento de prova, entende? Porque a pessoa fala assim, nossa, realmente o negócio funciona. Ela seguiu a dieta durante tantos dias e conseguiu o resultado X. Então, esse elemento de demonstração é muito poderoso. Então, essas VSLs têm elementos de prova muito fortes. Então, geralmente são vários depoimentos, são demonstrações, são várias coisas que mostram que o que ela tá falando realmente funciona, sabe? Então, eu vejo que esses dois pontos são muito comuns, assim. É um padrão que existe nessas ofertas que vendem mais de 100 mil por dia. Done for you na oferta e esse elemento de demonstração ali no processo de vendas. Boa, muito bom. Opa, peraí, deixa eu interromper aqui o podcast. Cara, se tu pudesse escolher qualquer pessoa no mercado digital pra estar aqui no Segredos da Escala sendo entrevistado por mim, quem que seria? Qual que é a pessoa que tu gostaria de ter aqui abrindo os números, as estratégias, os bastidores da operação dela? Se tu sabe quem que é essa pessoa, cara, a gente criou um formulário que ele é super rápido e tá aqui na descrição pra você indicar essa pessoa aí pra gente. Leva só 1 minuto pra tu preencher e aí, cara, tu vai colocar o nome da pessoa ali, a gente vai estudar essa pessoa, ver como que a gente pode encaixar e eventualmente aí, se fizer sentido, a gente vai trazer essa pessoa aqui pro podcast pra fazer essa entrevista aí e gerar esse conteúdo aí pra você que tá em casa. Então, cara, se tu tem uma pessoa aí que tu acha que vale a pena entrevistar, vai ali na descrição, coloca o nome dela, que vai ajudar a gente aí a saber qual tipo de conteúdo que vale a pena criar pra ti, beleza? Mas então, bora pro podcast. Cara, e essa galera aí, tá? Enfim, o pessoal aí que a gente tá falando do lançamento e tal, infoproduto, como que tu explica pra eles esse negócio aí do que é o funil do VSL? Como que tu coloca isso aí na cabeça deles que, ó, funciona assim, funciona assado, pro pessoal entender as etapas aí de persuasão desse funil? Cara, o funil de VSL é muito simples. É um anúncio que leva para uma página. Nessa página você tem o seu VSL e depois tem o checkout. É claro que existem funis mais complexos que você pode criar a partir disso. Então, provavelmente, se você quer faturar 100 mil por dia, você vai ter que colocar algumas outras etapas nesse funis, vários upsells ali, mas o básico seria anúncio, VSL, checkout, depois um upsell ali, eu diria. É o MVP. Então, todo o MVP que eu vou fazer com qualquer expert é isso. Pelo menos um upsell no início, a VSL e o anúncio. É muito simples. Então, como são poucas etapas, é muito mais fácil de executar. Pensa no lançamento. Quantas etapas você não tem que executar? É extremamente complexo, entende? Então, o VSL é muito mais simples. É fazer alguns anúncios que manda para uma página. Essa página tem a VSL. Vendeu? Maravilha. Você consegue validar a VSL. VSL deu certo. Pô, você tem o VTurb para ver a retenção do vídeo, para ver quantas pessoas que entraram. Você tem todas as métricas ali. Ali você tem tudo que precisa para analisar, sabe? Então, é um negócio geralmente bem simples assim de fazer. Uhum. Ele é simples, mas assim, ó... É bem simples de testar, de implementar. É simples de implementar, não é simples de validar. Uhum. Então a pessoa, às vezes ela vai ter que fazer 2 VSLs, 3 VSLs, porque a taxa de assertividade geralmente vai ser 30%, entende? Se ela mandar bem ali, se ela for mais esperta, mais. Mas então é um funil muito simples de você implementar. Para validar ele você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas faz parte. Cara, não, sem dúvida alguma vai ter uma dificuldade em validar, mas, pô, eu acho que é muito mais fácil do que qualquer coisa que tem por aí, né? Sim. Talvez só low ticket, mas low ticket vai ser a mesma parada, na real. Talvez só valida mais barato. Sim, mas sim. É a mesma dificuldade de validar. Sim. Mas, cara, nesse processo todo aqui, tá? O que tu acha que é a maior dificuldade do pessoal quando eles começam a entender desse mundo? Tu acha que é mais o criativo, o VSL, o upsell? É acreditar que isso funciona em primeiro lugar? Cara, eu acho que é acreditar que isso funciona. Porque se fosse algo... Se a galera de lançamento realmente acreditasse em VSL, já estava executando. Então você vê que poucas pessoas executam. E isso mostra que talvez eles não acreditem o poder que isso tem. Talvez eles não tenham noção do poder que isso tem. Uhum. Isso só fica claro quando você vê alguém faturando 100 mil por dia. Só fica claro quando você vê uma Mariana Rios fazendo milhões por mês, um Cariani, porque são pessoas que não rodavam VSL.
E começaram a rodar. Beleza, eles são famosos, tá? Mas eu tenho um caminhão de pessoas que não são famosas que eu posso te mostrar. Me chama no direct aí, que eu posso te mostrar um caminhão de pessoas que não são famosas e que vendem milhões usando VSL também. Então, a partir do momento que você acredita que isso é possível, você vai começar a testar. E aí, cara, se a pessoa fizer... É quase impossível, João. Se a pessoa fizer, sei lá, 4, 5 VSLs e ela não fizer nada que venda, é quase impossível. É quase impossível. Você vai fazer alguma coisa ali que venda. Vai vender 100 mil por dia? Às vezes não. Às vezes ela vai vender 5 mil por dia, 10 mil por dia. Mas você consegue fazer algo que venda com lucratividade se você fizer mínimos testes. 3, 4, 5 VSLs ali no máximo é o suficiente pra pessoa fazer uma que acerta, sabe? Cara, e uma vez que a pessoa acredita e tu vai explicar pra ela como fazer o VSL, como que tu explica pra pessoa entender o processo de criar o VSL e por onde que ela deve começar? Tá. A primeira coisa na criação do VSL é que ele começa de trás pra frente. Então, é o que eu tava te falando mais cedo, né? Robert McKee é o criador do livro Story. Ele é o maior professor de roteiro de Hollywood. É só Story o nome. É Story, é. É um Coloca dos na livros tela aí. mais famosos de storytelling, de narrativa, assim, tá? Vale a pena ler. Muito, muito. Vale muito a pena. E lá no livro ele ensina um conceito lá de marcos, basicamente, mas simplificando. Ele ensina que você deve criar um roteiro de trás pra frente. Por quê? Você só consegue fazer um bom início do roteiro se você sabe exatamente qual vai ser o final. E aí você consegue fazer um início bom que crie curiosidade pra esse final, certo? E a gente meio que já faz isso. A gente meio que já fazia isso desde sempre, entende? Então essa é a melhor forma da pessoa entender como que faz uma VSL. Ela não começa escrevendo um VSL na ordem correta. Eu vou escrever a abertura aqui, aí depois vou ir pra próxima parte. Não, ela não começa assim. Ela sempre começa de trás pra frente. E como que é de trás pra frente? Você começa pelo final, oferta. Então, a oferta é a primeira coisa que você define, certo? Junto disso, existe um mapa que a gente usa, né, que a gente chama de briefing, onde você vai definir ali cada pecinha da sua VSL. Então você começa pela oferta, a oferta é uma pecinha. Quais são as outras pecinhas? O mecanismo. Qual é a outra pecinha? A história. Qual é a outra pecinha? A lead. A lead é a abertura. Essas são as pecinhas de uma VSL. É oferta, mecanismo, história e lead. É basicamente isso, tá? De forma bem simplificada. Quando a gente tem essas pecinhas, a gente tem que começar a trabalhar nelas. A gente começa a trabalhar nelas através de um mapa. Esse mapa é um brief onde vai ter todas essas pecinhas certinhas ali pra gente montar. E quando a gente tiver todas as pecinhas, cada uma da melhor forma, a gente vai montar tudo. Porque a copy ela não é escrita, ela é montada. Esse já é um outro princípio de copy, né? O Eugênio Schwartz falava. Então, que a copy não é escrita, ela é montada. Então você não escreve a copy, você monta. Você pega elementos ali e encaixa esses elementos de uma ordem persuasiva que faça a pessoa comprar. Você tem esse mapa para montar as pecinhas. A primeira parte desse mapa, antes de você começar de fato a montar as pecinhas, é entender ali sobre o mercado e o público. E como que você faz isso? Da forma mais simples possível, tá? Antigamente, como que a gente fazia? Pesquisando muitas horas, era vendo muitas coisas, estudando Reddit, ia ver comentários e tal. Hoje em dia o processo é muito mais simples. Primeiro, você tem IA que pode te ajudar com coisas mais óbvias assim. Qual é uma maior dor desse público? Qual são os maiores desejos desse público X, Y, Z e tal? Então a IA pode ajudar nisso. Só que a fonte mais valiosa de informação para você usar como pesquisa da sua VSL é outras ofertas que estão vendendo no mesmo nicho. Não tem nada mais poderoso que isso. Porque você precisa de uma fonte validada, uma fonte que você tenha certeza que aquilo ali está funcionando. Aquilo ali tá tocando na real dor da pessoa, aquilo ali tá tocando nos verdadeiros desejos. Você só consegue ter essa certeza se você já tiver uma VSL que vendeu, aí você pode analisar ela, essa VSL que vendeu, então eu vou analisar. Ou se você vê outras VSLs do seu nicho no mercado que estão vendendo atualmente. A melhor forma de descobrir o que a pessoa quer é só olhar o que ela tá comprando. O ser humano ele é muito previsível. Através do comportamento do ser humano você consegue ver o que ele quer. Então, como você saber o que seu público quer? Como você oferecer exatamente o que ele quer? É só olhar o que ele já está comprando. Então, essa é a base de como fazer uma VSL de forma bem simplificada. Você tem pecinhas que você vai montar numa ordem correta, assim como fosse um Lego,
Você monta essas pecinhas na ordem correta. Para que você organize essas pecinhas, você precisa de um mapa, de um briefing, para você colocar todas elas ali, etapa por etapa. E antes de montar esse mapa, esse briefing, você precisa de fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de público, que geralmente a melhor fonte vai ser ofertas que estão vendendo no mesmo nicho. Se você não tem ofertas no mesmo nicho, você pode usar a IA para te ajudar a descobrir dores, desejos, vários pontos assim. Uhum. Cara, eu quero falar um pouco sobre isso, mas só para deixar bem claro pro público, qual que é a diferença de público e de mercado? Tá. Pra galera entender. Cara, a diferença de público de mercado é... Mercado, você vai olhar o que o mercado está usando. As promessas, os mecanismos. Você vai ver o que as pessoas estão vendendo. Basicamente, o mercado se está olhando para isso. Para as técnicas que eles estão usando para vender. Para basicamente essa comunicação. O público, você vai olhar as coisas da natureza humana. Então, você vai procurar os desejos, as dores, as soluções que eles estão vendendo, os problemas que essas pessoas têm, que essas pessoas que estão dentro do mercado. Então são coisas que elas vão se complementar lá na frente, porque você vai ver que as pessoas têm certos desejos, dores, sonhos, e o mercado entrega o que essas pessoas querem. Então essas coisas se cruzam lá na frente. Por isso que eu falei as duas juntas, assim, porque eu meio que vejo isso junto. Eu não vejo separado. Mas se você tiver uma definição melhor, talvez ajude a galera a entender melhor isso. Não tenho. Acho que é isso aí, É que, de fato, é diferente, né? Um é mais referente à pessoa, outro é referente ao que tá O acontecendo. que tá acontecendo? Mas, se a gente seguir essa tua dica de... Você já pega os dois em uma coisa, você consegue entender os dois. Exatamente, Se tu olha os VSLs ali que estão funcionando, a princípio tu já tem os dois, porque vai ter o público que tá sendo direcionado ali e também as informações do mercado. Mas eu tenho uma dúvida, cara. Tu acredita que a gente, nessa parte de olhar o mercado, a gente deve olhar só para VSLs ou a gente pode olhar para outros tipos de funis ali, talvez até conteúdo? O que tu acha sobre isso? Cara, eu acredito que se você quer ser mais assertivo, olha VSL. Se você não encontrar VSLs, olhe outros tipos de conteúdo. Então, conteúdos virais. Às vezes, você é um expert, você fez um conteúdo viral e você viu que aquele tema ali, é bem interessante. Esse tema pode virar ângulo para uma lead, para você colocar na abertura do VSL. Pode virar ângulo para um anúncio, para você criar um anúncio com base naquele... Então, isso daí é muito útil, só que é secundário. Primário é ver o que funcionou no mesmo formato de vendas. Se a pessoa quer ser mais assertiva, ela tem que olhar VSLs. Secundário, beleza, não achou VSLs no seu nicho? Começa a olhar conteúdos, coisas que estão viralizando ali. Com base em conteúdo, então, sei lá, uma página de vendas que você encontrou do mesmo nicho, que tá dando muito certo. Mas o maior problema nisso é que você tem que ter certeza que aquilo tá dando certo. Se é um conteúdo, ele tem que estar viralizado, ele tem que estar com muitas views, algo assim. Se é uma página de vendas, você tem que ter certeza que está mandando muito tráfego para aquela página de vendas. Então, hoje tem ferramentas, né? O SEMrush. Tem uma outra também que você consegue ver ali o tráfego da página. SimilarWeb? SimilarWeb. Porque se a pessoa vai... Qualquer coisa aleatória que ela vê, ela sai acreditando que aquilo ali é interessante e sai usando, ela vai se ferrar. Então ela tem que validar aquela fonte de informação antes. Isso aqui realmente tá viralizando muito. Isso aqui realmente tá vendendo muito, essa página, ou esse conteúdo tá viralizando. Então eu posso pegar isso aqui pra testar como um ângulo, como um elemento ali da VSL. Então é possível. Mas eu iria nas VSLs, tá? É a melhor fonte. E cara, assim, ó, a gente tem, né? Tu que é faixa coral aí. Tu mano. Se não, faixa preta não é, tá? Faixa preta aí. Tu já passou de faixa preta há muito tempo. Tu que já, enfim, ganhou tudo, tem pra ganhar aí todas as taças. Cara, eu acho que eu também. Eu sei bastante coisa sobre isso, da gente fazer essa leitura de mercado de maneira completa. Sim. E a gente tem contato e tem muito hackzinho, pessoal. Pra vocês aí que estão iniciando agora, galera faixa branca aí, existe uma complexidade nisso. Uma complexidade de tu chegar lá, por exemplo, e olhar a URL da página e saber que esse endereço aqui é daquela pessoa, que não sei o que, tem todo um negócio aí, porque é muito, muito importante a gente ter esse benchmark e saber o que está acontecendo. Sim. O pessoal aí do mundo do marketing direto, e tu sabe disso, se isso aí não for bem feito, cara, essa referência, o cara não come no final do mês, velho. Não tem a como. empresa vai falir. Isso tem que estar muito, muito bem feito. Só que isso é tu que é faixa coral.
O faixa branca que tá começando, o especialista, o coprodutor, que ele tá vindo pra esse mundo e tá aprendendo aí a essas coisas agora. Como que ele faz, velho, pra ele achar esses VSLs aí que estão funcionando hoje, que é o suprassumo, o estado da arte, é a melhor pesquisa possível que ele pode fazer. Como que ele faz pra achar isso? Cara, Sendo que ele não é a gente. Entendi. Tem 3 formas simples que eu usaria. A primeira é usando ferramentas de espionagem que existem no mercado. Então existe o DeepTube, existem várias ferramentas que você pode usar para você espionar e saber ofertas que estão vendendo, criativos que estão vendendo muito. Então esses criativos vão levar para as ofertas que estão vendendo. Então, ferramentas de espionagem seria a forma mais simples, tá? Tem Guru Killer, tem várias outras também. A segunda forma é usar a biblioteca de anúncios do Facebook, porque ela é muito útil nisso e ela é simples de pesquisar. Então você consegue procurar através de palavra-chave. Então o seu nicho é, sei lá, você é uma nutricionista e você ensina a pessoa a emagrecer. Então você consegue colocar emagrecimento, emagrecer, perder peso, perder gordura lá e vão aparecer algumas menções a anúncios que podem estar escalando. Então, baseado ali na página, na quantidade de anúncios que você vê dentro de uma página, pô, isso tá dando certo. O Guto Galamba entra na biblioteca dele, você vai ver, sei lá, 300 anúncios ativos. Pô, se ele tá rodando 300 anúncios, 300 criativos ali, quer dizer que o negócio tá funcionando, né? Então, ainda mais nesse jogo dos experts, no jogo do marketing direto comum, se você vê muitos anúncios, não quer dizer que a pessoa está escalando, mas nos experts tá, porque geralmente eles fazem bem menos anúncios, entende? Você tem que gravar com o rosto do expert. Eles não têm a malícia de fazer vários anúncios pra daí querer confundir o cara. Sim, não tem isso. Então, se a pessoa tá usando muitos anúncios ali, provavelmente, cara, ela tá escalando sim. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma é swipe file. Por quê? Eu acredito que a inteligência de mercado ela é formada quando você entende o que funcionou no passado, entende o que está funcionando no presente, porque aí você vai ter uma noção do que provavelmente vai funcionar no futuro. Sem dúvida. Então você consegue meio que prever o que vai acontecer com base no que já aconteceu antes e no que está acontecendo agora. Tiagão, desculpa te interromper, já interrompendo. Explica pra galera aí pro faixa branca o que é swipe file. Swipe file é um arquivo que os maiores copywriters do mundo que popularizaram esse termo, né? Mas é um arquivo que todo bom copywriter tem. Nesse arquivo estão guardadas as copies que mais venderam. Então, tem gente que separa por nichos, tem gente que separa por páginas de vendas, anúncios, VSL, tem várias formas de você separar. O ideal é que você tenha o seu swipe file, tá? O seu arquivo ali, sei lá, o seu Google Drive, onde tudo que você vê que está escalando, que está vendendo muito, você coloque nesse arquivo. Então, é um negócio que é essencial. É impossível você conseguir resultado regularmente sem ter um swipe file. Quase que impossível. Porque, beleza, você pode fazer uma copy na sorte, uma VSL na sorte, ela dá certo, pode. Mas se você quer fazer várias VSLs que funcionam, então, que funcionem todos os meses ali, você vai precisar de um arquivo para você se inspirar, para você pegar ideias de garantias, como que a galera usa garantia, como que ele posiciona essa oferta aqui, qual abertura eu poderia usar aqui, qual ângulo de anúncio eu poderia usar. Todas essas ideias, elas não aparecem na nossa cabeça do nada. Elas aparecem porque a gente leu muitas copies. Então, como eu consigo enxergar uma copy hoje, e eu acredito que você é parecido, e saber se essa copy vai vender ou não? Como? Cara, porque eu já li milhares de copies. E por ler milhares de copies, eu tenho na minha cabeça o padrão das copies que mais vendem. Sim. Quando eu leio uma copy, se eu vejo que ela não está dentro daquele padrão das milhares de copies que venderam milhões que eu já li, eu já falo, cara, isso aqui provavelmente não vai funcionar, porque ela está totalmente fora do padrão de 1000 copies que eu já li e que venderam milhões. Sim. Então é assim que funciona, é através desses padrões. Esses padrões a pessoa só vai saber lendo copies, por isso que é bom, é muito importante ler copy. Pra quem é expert, provavelmente a pessoa não vai gastar tempo com isso. Mas é bom ela saber que existe isso, porque ela pode passar pro estrategista dela, pro coprodutor, pro copywriter. Cara, estuda isso aqui, lê isso aqui que você vai ter mais ideias. Sim, sem dúvida, cara. E se eu fosse dizer uma coisa, não sei se tu concorda, tá? Mas eu diria que, de novo, velho, pra tu ver como é importante essa parte da referência, né, cara? Se tiver uma coisa, assim, pro cara ler, velho, é o VSL que tá escalando do nicho dele atual. Sim. Porque se o teu VSL, ele não tá com aquela carinha ali, velho... Exatamente. Tipo, chances são que vai dar ruim. Cara, o meu personal, abraço aí pro Thiago, eu achei um personal bom, velho. O Thiagão, ele é bom, ele é top, ele, porra... Ele faz tudo certinho lá, o cara é brabo.
E só que esse cara, o que ele é bom de personal, ele é ruim pra fazer VSL. E tu sabe, tá? Sacanagem. Não, eu falei assim pra ele, mano, acha o top VSL do teu nicho aí e modela. Aí ele foi lá e achou o top VSL lá. E falei, ele falou, modelei. Eu perguntei, modelou? Modelei, mano. Aí eu falei, então tá, manda o teu VSL. Mandou o VSL, eu peguei, dei um Ctrl+C ali no Word, 2.000 palavras o VSL do cara. Estranho. Pois então. Aí eu falei, me dá o VSL que tu modelou. Daí ele mandou pra mim 7.000 palavras. Meu Deus! Eu falei, porra, Thiagão, caralho, arrombado. Isso daí é uma coisa que é muito simples, mas, cara, que as pessoas não veem. Não Eu veem. analiso muito isso. Eu analiso a quantidade de palavras, quando eu vou modelar um VSL, por sessão. Então, sei lá, o mecanismo do cara tem 1.500 palavras, eu não vou fazer um mecanismo de 3.000. Eu vou fazer próximo daquilo. Se a oferta, o bloco de oferta tem, sei lá, 2.000 palavras, eu não vou fazer o meu com 4.000, entende? Então, isso é muito importante, né? Você modelar bem próximo mesmo, da estrutura que a pessoa usou, mas também do tamanho das coisas, pô. Se uma VSL do seu nicho de 20 minutos tá vendendo, não precisa fazer uma de 40, pô. Você já tem uma de 20 ali que tá vendendo. Principalmente se tu é faixa branca, velho. Se tu não é a faixa, sei lá, azul aí, tá? Cara, Quanto mais movimentos a pessoa faz, que vai mudar, e isso aí é pior pra ela, né? Ela tem a chance de ficar mais distante do resultado. mais chance de dar ruim. E então assim, cara, de novo, uma vez que tu tem essa referência e tu encontra essa referência, é muito interessante fazer algo parecido. Sim. Algo que não altera tanto assim. E eu queria deixar 2 recursos aqui, tá? Antes da gente ir pra próxima etapa. Que, cara, esse negócio do spy, de fazer, a gente tem um podcast aqui no VTurb, tá? Que é o podcast do Fogaça sobre espionagem, que vai aparecer aí na tela, pessoal. Então, é um podcast só sobre essa parte de encontrar as referências. E também sobre Swipefile, a gente tem aqui no Brasil o Swiper, que é o Swipefile. Coloca aí na tela aí, Thiagão, o logo. Pô, foda que eu tenho 2 Thiagão aqui, né, velho? Tem o editor de vídeo e tem tu, cara. Então, coloca o Thiago Rafael, tá? Vou trocar. Thiago, só coloca aí o Thiagão, vai ser o Thiagão aqui, né? O original que tá aqui, que tu foi o cara que eu comecei a falar primeiro, depois foi ele. E tem o Swiper e também tem um podcast do Bruno Monteiro. Ele foi programador, depois CTO na Empíricos, depois migrou pra ser copywriter. Tem um cara bem brabo aí, tem um podcast dele também que vai aparecer aí na tela. Então tem essas 2 referências aí. E, cara, tem uma coisa que o pessoal faz muito, que eu acho que é legal falar também, que eu não sei se tu acha que isso é interessante, mas seria o cara, ele pensar como que o público dele se comporta nas redes sociais e ele comprar um celular e fingir ser aquele público pro algoritmo do Instagram ali, do TikTok, recomendar esses funis. Isso daí eu acho que é uma coisa bem interessante de fazer. Pelo menos eu quando fazia o spy, eu fazia assim. Porque tu vê na prática o que tá rolando. Você entra em grupos, né, que o seu público entraria, né? Você consegue encontrar várias simula coisas, o né? comportamento ali que o próprio Instagram vai começar a te dar essas coisas aí. Os funis pra tu ver. Mas, cara, imagina que eu achei umas referências ali, tá? Eu sou faixa branca e, cara, eu achei referências aí de VSLs do meu nicho, porque tem o Pedrinho que tá escalando, não sei o que e tal. Tem uma boa ideia ali de qual que é a carinha do nicho, quais são as promessas que o pessoal tá falando pra gente, quais são os mecanismos que estão acontecendo ali. Aí, nesse momento aí, tu recomenda pro faixa branca que ele já deve começar a fazer ali, montar o VSL dele, ou o quê? Não, cara, acredito que não. Eu acredito que ele tem que olhar tudo, analisar, separar em blocos. Nesses blocos que eu falei, oferta, mecanismo, história e lead. Então, Como que ele vai fazer pra identificar esses blocos aí, Thiagão? Assumindo que ele é um faixa branca, que ele não sabe muito bem. Tá. Tu que é coral, tu já sabe. sim. Mas o cara que é branca ali, o que ele vai ver? Porque tem gente que fala que é só o começo, a lead, tem gente que fala que é até a parte antes da história. Sim. Cara, existe um padrão nas VSLs que mais vendem. Você vai ver que geralmente elas seguem esse padrão. Existem VSLs que fogem desse padrão? Existem. Mas é mais raro e é um negócio da exceção. Então, se você quer fazer uma VSL que vende, siga isso aqui que a gente tá falando. Simplesmente isso. É o suficiente pra você fazer uma VSL que vai vender 100 mil por dia, 7 dígitos no mês. O padrão é essa estrutura. A maior parte, 90% das VSLs que a gente tem no mercado hoje, seguem essa estrutura, que a gente que disseminou. Porque antes você viu que a galera usava a estrutura do John Benson, usava outras estruturas aleatórias ali que
tem uma ordem completamente, pô, a história no meio do negócio, tem um conteúdo no meio do mecanismo, uns negócios muito loucos, assim. Então, hoje em dia, cara, 90% das VSLs que rodam no mercado, geralmente elas têm essa estrutura. E qual é essa estrutura? Vai ter uma abertura chamativa, curiosa, onde geralmente vai ter uma promessa. Vai ter essa promessa, vai ter uma curiosidade acerca do que tem no resto do vídeo. Então, você vai prometer algumas coisas ali que vão acontecer no vídeo pra pessoa. Você gera um benefício, você gera vários benefícios ali durante essa lead. Às vezes você vai tocar na dor, você vai falar do problema dela ali resumidamente. E vai chegar num ponto que você vai notar que a VSL ela vai parar de fazer promessas e de falar de benefícios e vai começar a falar do próprio expert. Então ele vai se apresentar, meu nome é fulano de tal, eu tenho experiência nisso, geralmente ele vai falar de todas as credenciais dele ali. Então, geralmente, essa estrutura base que 90% das pessoas usam, aí entrou na história. Saiu da lead, a lead é o período de introdução, tem que ser muito sexy, tem que ser curioso, tem que gerar muito engajamento. Quando a pessoa começa a falar dela, da jornada dela, da trajetória dela, entrou na parte da história. Vai chegar num ponto que essa pessoa vai parar de falar da história dela e ela vai começar a ensinar alguma coisa mais técnica, entende? Nessa hora é a hora do mecanismo, quando a pessoa começa a ensinar algo mais técnico ali na VSL. Ela vai explicar como que o método funciona. Então ela vai explicar o método funciona assim, funciona assado, é isso que você tem que fazer, é isso aqui, ou então ela vai dar algum conteúdo de valor, é nessa hora do mecanismo. E depois disso, vai ter uma hora que ela vai oferecer o produto, que ela vai falar, então eu criei o método renda em 30 dias, onde eu vou te mostrar como ganhar dinheiro em 30 dias com o método tal e tal. Nessa parte entra no bloco da oferta. Então, você tem que separar a VSL em blocos, e você vai ver que 90% das VSLs que rodam no mercado, elas já têm essa separação já naturalmente. Você só tem que identificar onde que começa cada parte e onde que termina, entende? A história, geralmente, ela vai tocar na credibilidade, na autoridade, ela vai contar a jornada da pessoa. Então, começou a focar muito nisso, geralmente vai estar na parte da história. A lead vai ser mais curiosidade, benefício, promessas. A parte do mecanismo é a parte mais técnica, é a parte que mais tem conteúdo ali mesmo, que a pessoa vai aprender alguma coisa, ou ela vai entender como que o método funciona. E a parte da oferta, quando ela citar o produto. Então, se você separa a VSL em 4 bloquinhos assim, fica mais fácil de você identificar quando que um começa, quando que um termina. E a partir disso, a gente vai entender o conceito lá de montar os bloquinhos do Lego e tudo isso, sabe? Uhum. Então, é esse início. Cara, tu acha que as pessoas, elas têm problema em fazer isso? Das pessoas que tu conversa, dos teus experts aí, tu que tá mais ensinando agora, eu sei que na abertura, na lead, existem horas que a gente fala o nosso nome. Por exemplo, fala, hoje tu vai aprender tal coisa, etc, etc. Se tu acha que isso é bom demais pra ser verdade, continua vendo isso aqui, meu nome é tal, eu também achei que era mentira, mas é 100% real, etc, etc. Então a gente ainda pode se apresentar na lead. Sim, existem variações. Mas, cara, você quer uma fórmula fácil pra você descobrir isso? A IA hoje ajuda muito nisso. Então, a IA ajuda... Cara, eu tenho um template de extração de blocos da copy. Então eu posso disponibilizar pra galera. A gente pode deixar o link aí pra galera. Porque ele extrai... Eu posso mandar o pessoal pro teu Instagram, não? Pode. Pode mandar. Qual que é a palavra-chave que a gente usa, será? Template. Pode ser template. Tá. Ó, pessoal, o teu Instagram é Defilemon, né? Defilemon, Pessoal, vai aparecer aí na tela, tá? O Instagram do Thiagão é THE-Filemon, acho que é THE.Filemon. Filemon, é Defilemon, vai aparecer aí. E aí vocês digitam lá a palavra template, tá? Digita a palavra template, que tu vai receber esse documento aí pra tu conseguir fazer essa extração dos blocos aí, das VSLs que tu encontrar, pra tu começar a entender aí, virar um faixa branca mais esperto aí. Boa. Cara, essa ferramenta ajuda muito, porque basicamente é um prompt ali que ajuda a extrair as informações da copy e separa elas, categorizando, isso aqui é a lead, isso aqui é a história, isso aqui é a oferta, detalhe a oferta tem tantos bônus, o valor é tanto. Então, a pessoa não vai precisar de ler uma VSL inteira. Ela vai conseguir ali, em uma página, ter essa extração ali, esses blocos ali, pra elas já dissecados, entende? Cara, uma dica que eu daria pro pessoal, talvez, ver se ele se tá andando ali correto e tal, eu acho que, tu me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, em termos de volume de palavras, esse começo ali vai ser ali de
400 a 800 palavras, mais ou menos. A história vai ser mais ou menos isso aí, umas 400, 800 ali. O mecanismo vai ser ali de 1.500 a 3.000. Essa é a parte mais densa junto com a oferta, né? E a oferta daí, sei lá, 3.000 pra mais ali, mais ou menos. Só a lead que eu falaria menos. Hoje em dia existe um padrão assim da lead ser menorzinha, sabe? Você vê que a maior parte das leads, geralmente elas não têm tantas palavras, então são menores que as que a gente fazia. Uhum. Então hoje eu diria que uma lead vai ter ali 300 palavras. Curtinho, né? Mais curtinho assim, Uhum. 200 dependendo. A princípio eu acho que a pessoa não vai errar, tá? Ainda mais com a IA. Não, com a IA vai ficar muito fácil. Mas, cara, uma vez que ela fez isso, ela separou ali vários VSLs ali, o faixa branca, e daí... Tem uma etapa antes disso aí, talvez seja bom falar pra galera. Você vai achar um VSL, você acha uma página que tem um vídeo de vendas que tá vendendo muito. Sei lá, você achou do Cariani. Você vai ter que transcrever esse vídeo. Então é bom falar pra galera. Você transcreve esse vídeo, tem ferramentas de IA que fazem isso, tem inúmeras. Colocar no Google você vai achar um monte. Transcreve esse vídeo com esse documento, um blocão de texto lá de não sei quantas páginas, você vai pegar, jogar dentro da IA e vai colocar esse prompt. Boa. Pra justamente a gente ter esse suprassumo, que é o material ali mais rico possível, que tá funcionando, escalando agora, que vai ser a soma ali das promessas, das provas, curiosidades, junto com informações de mercado, mecanismo, que é a melhor pesquisa que tem. A melhor pesquisa que A existe. melhor de todas. Aí eu peguei e juntei isso. Tu recomenda fazer isso aí com quantas VSLs? 1, 2, 3, o máximo possível? 3 no máximo. Não precisa ter 3 VSL do nicho ali, a gente conseguiu daí ter 3 estruturas ali diferentes de VSLs do teu nicho. E aí eu tenho esse documento ali, separado, categorizado. Bonitinho ali, isso aqui é a lead do primeiro, segundo, terceiro, a história do primeiro, segundo, terceiro e tal, tudo certinho. Cara, isso daí abre margem pra muita coisa. Sim. Eu vou identificar padrões ali, se eu ler, eu vou entender como que o cara montou isso, montou aquilo. Pro faixa branca, o que tu acha que é o próximo passo dele pra ele conseguir, enfim, produzir ali o primeiro VSL dele, alguma coisa que seja minimamente boa? Tá, cara, o primeiro passo após isso é você identificar a estrutura invisível dessa copy. Por quê? O que é isso? A estrutura invisível é uma estrutura dentro dessa estrutura. Porque já existe a estrutura base. Lead, história, mecanismo e oferta. Estrutura dentro da estrutura, mano? É porque tem dentro de, por exemplo, da lead, existem elementos ali, entende? Na verdade, não é estrutura, é elementos dentro de uma estrutura. Esses elementos são a copy de fato. Então, uma lead, por exemplo, eu posso simplesmente começar ela falando de uma promessa, eu posso começar ela tocando na dor, eu posso começar ela falando de uma prova, de um depoimento. Então, existem formas de começar a usar isso. Cada coisa dessa é categorizada, isso é um elemento. E se você identificar esses elementos, você pode fazer a sua lead seguindo essa mesma lead. Você pode fazer a sua história seguindo essa mesma história e assim por diante. Então a pessoa não vai precisar se preocupar tanto com um framework, com um passo a passo ali, porque o passo a passo que ela precisa, ela vai extrair da estrutura da VSL. Entende? Existe essa estrutura base, mas existem elementos ali dentro dessa estrutura que, se ela seguir, ela consegue fazer uma VSL que vende muito. Porque o que faz a VSL vender é a forma como tudo isso é montado. Entende? Então ela identifica, por exemplo, eu identifiquei que no início tem um depoimento. Opa, coloco. Como que eu faço isso, tá? Google Docs. A IA também pode ajudar muito nisso, mas eu gosto de fazer ali pra eu mesmo saber marcar cada pontinho ali, porque às vezes a IA vai viajar. Google Docs. Então eu tenho a lead aqui, tá? Esse elemento aqui, cara, é um depoimento. Coloca um comentáriozinho de depoimento. Aí, cara, tem uma promessa aqui. Coloca um comentáriozinho, promessa. Cara, agora ele tem um benefício. Coloca um comentáriozinho de benefício. Vai chegar no final da lead, eu vou ter ali, sei lá, 5, 6, 8 elementos. E eu sei, a ordem que eu tenho que usar é essa. Eu começo com um depoimento, depois eu faço uma promessa, depois eu falo de benefícios, depois eu toco na dor, depois... Pronto, acabou minha lead. Então, isso se chama estrutura invisível, é muito usado principalmente pelos americanos, e muitos brasileiros nem fazem ideia que isso existe. Mas é uma forma de você modelar uma copy que está vendendo muito, adaptando para o seu nicho, para o que você está fazendo ali, e você vai seguir a mesma ordem, porque o que faz a copy vender é a ordem que as informações estão nela. Então, se você coloca as informações de determinada ordem, ela vai vender. Se você não coloca
ela não vai vender ou tem uma chance muito mínima de vender. Então, a estrutura base é lead, história, mecanismo e oferta. Dentro dessa estrutura base existem elementos. Você vai identificar quais são esses elementos e vai fazer a sua copy de acordo com esses elementos. Você começa com depoimento? Vou começar com depoimento. Você começa com uma promessa? Vou colocar uma promessa. Se agora eu falo da dor, então eu vou tocar na dor. Então fica muito fácil da pessoa usar a mesma coisa, sabe? Ela usa os mesmos elementos ali que a pessoa usou. E não precisa ser com as mesmas palavras. Podem ser palavras diferentes. O que importa é a ordem. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. E até uma dúvida pessoal minha mesmo. E eu acho que o pessoal faixa branca aí vai se beneficiar disso também. A primeira vez que eu vi esse negócio aí, cara, de estrutura invisível e tal, eu vi num livro que o nome era Copywriting Crash Course. Sim, que me mandou. Lembra disso? Sim. Que vai aparecer aí na tela, pessoal. A capa do livro é um PDF, tá? Eu acho que eu consigo disponibilizar aqui nos comentários também pra quem tiver curiosidade. Se tu é um copywriter aí, ou só quer aprender aí, enfim, um pouco mais, vai tá aí. Que ele falava um pouco disso daí. E daí depois veio o Alan Sultanic, Sim. que ele falava desse termo de estrutura invisível e tal. E, cara, a justificativa que eu entendi, que eu não sei se é real, eu queria pegar a tua opinião, tá? Mas meio que isso funciona porque um nicho... O que define um nicho? São pessoas que têm o mesmo desejo. Sim. Essas pessoas que têm o mesmo desejo, sei lá, de emagrecer, fazem parte do nicho de emagrecimento, elas têm as mesmas objeções, porque é um público similar. Sim. Então ela pensa da mesma maneira, ela tem medo das mesmas coisas, ela quer os mesmos benefícios. Sim. E tem as mesmas objeções. Ela quer emagrecer, mas não quer fazer exercício, não quer parar de comer, não quer um monte de coisa. Então por isso que essa parada da estrutura invisível ela funciona, porque tu vê quais são as objeções que aquele nicho tem, em qual ordem que ela tem. Sim. Então, independente do conteúdo que tu botar pra matar essas objeções, como tu vai estar matando as objeções na mesma ordem, funciona. tende a funcionar. Sim. Tu acha que essa é a explicação, cara, disso daí? Ou tem alguma outra coisa que eu não sei e tu sabe? Pro pessoal de casa entender o motivo pelo qual estrutura invisível funciona. Cara, não, eu concordo muito com isso. E existe uma outra teoria também que o próprio Alan Sultanic usa, que é muito interessante. Que ele fala que funciona muito quando você escreve a sua copy, algumas coisas que você coloca nela ali, na sua VSL, por exemplo, são argumentos que você se convenceria. Então, cara, aí ele dá alguns exemplos lá. Então, vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu queria aprender sobre leilão de imóveis. Eu comecei a pesquisar. Vários especialistas de leilão, comecei a entrar no Instagram de todo mundo e ver YouTube e procurar, cara, quero achar um cara foda pra me ensinar sobre leilão de imóveis. E aí eu comecei a me perguntar, cara, o que eu tô buscando nesse cara? Tipo, qual que é o elemento que se esse cara me mostrar, eu vou comprar dele na hora? E eu achei a resposta. Qual que era a resposta? Eu quero ver um cara que tem muitos alunos que já arremataram imóveis em leilão e ganharam uma grana absurda, assim, tiveram um lucro absurdo. Multiplicaram em muito a grana. Então, esse era o case perfeito que eu tinha na minha cabeça. Eu falei, se eu encontrar esse cara, eu vou comprar. Depois de alguns dias pesquisando, eu achei um cara que no Instagram dele era só depoimento de gente que comprou os imóveis ali, que aprenderam com ele e eles conseguiam ótimas oportunidades. Pô, eu comprei desse cara. Então, eu vi, esse tipo de argumento é muito poderoso, eu poderia usar na minha copy, e eu usei na minha copy, entende? Então, você vê o tipo de argumento que te convenceria e você usa ele também, porque ele é um ótimo indício do que funciona. Porque existe uma estrutura universal que faz as pessoas tomarem decisões. Você vê que a jornada do herói, por exemplo, é isso. Ela é usada em várias coisas diferentes, não só pra vender, mas pra filmes, entretenimento, e ela funciona mesmo assim, entende? Então existem coisas universais. E a estrutura invisível dentro do nicho, ela é mais poderosa ainda, porque realmente é todo aquele inconsciente coletivo das pessoas que têm uma determinada dor e que querem resolver o problema, é que elas pensam mais ou menos parecido, têm um dia a dia mais ou menos parecido, se parecem em vários aspectos. Então, quando você coloca esses argumentos na ordem correta, uma ordem validada, pô, essa cópia já vendeu 10 milhões. Então, se eu sigo essa ordem ali de estrutura invisível, a minha copy tem uma chance muito maior de vender, porque ela vai quebrar as mesmas objeções, só que da minha forma. Eu não preciso de transcrever palavra por palavra. Eu posso usar simplesmente ali. É um depoimento? Tá, então vou colocar um depoimento dessa forma. É uma promessa? Tá, então vou fazer a minha promessa, que não precisa ser igual, sabe?
Então, eu acho que ela funciona muito por causa disso também. Uhum. Interessante, velho. E uma outra dúvida que eu acho que o pessoal de casa vai ter é que uma vez que eu fiz isso e eu vi ali que a gente tem, sei lá, 3 VSLs que eu encontrei e eu vou extrair ali a estrutura invisível de cada um deles. Sim. Uma vez que eu tenho essa estrutura invisível de cada um deles, elas podem ter similaridades, Uhum. mas eu acho que elas vão mudar um pouco entre elas. Sim, bom. Como que eu vou escolher qual delas que eu vou usar? Ou eu combino? O que eu faço? Não, o ideal não é combinar. É você pegar uma. Eu pegaria a que mais vendeu. Se você não tem a informação de qual mais vendeu, qual é a mais simples? É o navalha de Ockham. Que geralmente quando você tem dúvida em tomar uma decisão, geralmente a decisão mais simples é a melhor. Então, é esse padrão que eu usaria para tomar essa decisão. Eu pegaria a VSL que mais vendeu e seguiria a estrutura dela. A outra eu usaria apenas como estudo ali para entender mais das dores, dos desejos. Se tem alguma coisa diferente na oferta que é interessante eu usar na minha, beleza. Mas estruturalmente, pegaria a que mais vendeu. Caso eu não sei, cara, todas elas estão vendendo, eu não sei qual vendeu mais. Pegaria a mais simples de entender. Que eu leio e, cara, essa daqui é simples, consegui entender tudo, parece interessante. Pegaria ela. Eu acho que usar o próprio gosto. Sim, Ver, sim. cara, o que me convenceria, como você falou? Sim. É uma ótima ideia, né? Sim, muito. Uhum. Porque não tem uma ciência exata nisso, entende? Não tem uma ciência exata. E, cara, uma vez que a gente fez isso, então, eu vou ter ali qual que é as VSLs que mais estão funcionando no meu nicho. Consequentemente, eu tenho uma ótima noção de quais promessas que eu tenho que fazer, Uhum. quais são os elementos de prova que funcionam para Sim. aquele público, ou seja, que eles acreditam, Uhum. se é depoimento, se é demonstração, se é, enfim, N coisas. Eu vou ter também uma ideia de quais são os mecanismos que as pessoas estão usando Uhum. e vou ver a oferta dos caras. Disso daí eu tenho a estrutura invisível dessas ofertas e eu vou escolher uma delas que vai ser a estrutura que eu vou basear a minha VSL, Sim. minha primeira oferta. Uhum. E, cara, pro faixa branca aí, tá? Que ele tá em casa, ele é um coprodutor especialista, enfim. E ele fez esse processo aí e ele tá olhando aqui pra gente agora, ele pausou o vídeo e falou, beleza, eu tenho aqui meu negócio e tal. O que ele faz agora pra ele conseguir progredir e ter ali só o seu primeiro VSL? Perfeito. Ele já entendeu o mercado, junto disso o público, porque ele pegou uma VSL validada. Ele já começou a montar o brief, ou seja, a gente falou da oferta aqui, então ele já sabe o que ele vai vender para essa galera. Agora ele vai pegar toda aquela estrutura que ele viu ali nos blocos e vai montar os dele. E a melhor forma dele fazer isso é usando simplesmente as informações que ele tem ali, por exemplo, da história. Ele vai pegar a estrutura da história que ele achou da VSL e vai colocar a história dele dentro daquela estrutura. É claro, com os fatos que aconteceram com ele, com tudo que vai ser congruente com a realidade dele. Mas é isso. Então, a partir do momento que você sabe, ó, a história, ele começa contando uma coisa difícil que ele passou, depois ele vai pra essa fase, aqui ele quase desistiu, geralmente vai seguir uma jornada do herói. Geralmente é a jornada do herói ali, que é bem simples. E a partir do momento que ele segue essa estrutura de jornada do herói, ele vai conseguir ter uma história parecida com a da pessoa, adaptada para o nicho dele, não precisa ser uma história igual. Então, o maior erro que eu vejo das pessoas quando elas vão modelar é que elas tentam fazer um negócio muito igual. Não precisa ser igual, só precisa seguir a mesma ordem. Então, você pode falar de forma diferente, você pode usar frases diferentes, só que tem que seguir a mesma ordem do argumento. Então, se a história começa de algo mais triste para uma mudança de vida, pô, a sua história vai seguir assim dentro do que aconteceu com você. Porque uma história, pensa na história de vida, pensa na história da sua vida, João. Uhum. Ela tem vários ângulos. Você pode pegar uma fase triste, você pode pegar uma fase de muita felicidade, você pode pegar vários ângulos da sua história de vida, ela é gigante. O expert também pode fazer isso, então ele pode fotografar apenas a fase que ele precisa ali para colocar na VSL, porque aquela é a que vai servir para converter mais. E aí ele vai montar o mapa, o brief, ele vai montar com base nisso. Ó, agora é a hora da história. Ele já definiu a oferta, ele define o mecanismo, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais do mecanismo, que é um pouco mais complexo. Mas na parte da história, cara, ele simplesmente vai seguir a jornada do herói, que a VSL original, que já vende muito, já tem. E ele, ó, começa aqui, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Então eu vou colocar a minha história dentro dessa estrutura. Uhum. Então é algo relativamente simples nessa parte de história.
Sem dúvida, cara. Parte da história, eu acho que é a parte mais simples. Sim, Tu eu acha também que é acho. também? Eu também acho. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu que tá ensinando pra essa galera, tu tá em contato com eles, tá? Tu acredita que é interessante pra esse povo não contar a história deles necessariamente, caso eles não tenham algum tipo de história que Que se seja conecte, né? triste, Aham. mas simplesmente contar uma história em primeiro lugar? Então, por exemplo, lá no VSL, por exemplo, a gente teria uma coisa assim, olha, eu sou fulano tal, eu fiz faculdade assim, eu fiz tal coisa, eu ajudei tantas pessoas, gerei tal resultado. Mas nem sempre foi assim. Eu já fui tal e tal coisa, eu sofri isso, tentei um monte de coisa, nada deu certo, até que eu descobri esse método aqui. Uhum. Vai ser mais ou menos isso daí. Sim. Se o cara ele não tem esse momento triste, ele poderia falar uma coisa mais ou menos assim: olha, eu sou fulano de tal, esses são meus resultados, e eu sei exatamente o que você tá passando. Talvez você seja assim, assim, assado. Talvez você tenha tentado isso, tá nada errado. Talvez até mesmo você tenha ficado aqui no fundo do poço e quase tido esse grande problema aqui. Eu sei disso porque eu vejo isso diversas vezes com as pessoas que eu ajudo. Mas eu sei uma coisa que pode mudar isso, que é esse método aqui. Uhum. Nesse caso aí, cara, o especialista, a gente não usaria a história dele. Seria só Sim. uma história, uma situação. Sim, porque às vezes Isso a eu história acho. dele não vai se encaixar, né? É. Tu acha que isso daí é válido? Isso daí é superior à história do cara? Inferior? O que A que tu melhor acha? história é a história da pessoa, sem dúvida, assim. É provado. A melhor história que você pode usar no seu VSL é a sua história. Você tem algumas formas que você pode usar. Se, por exemplo, sei lá, é uma nutricionista e ela vai ensinar um método de emagrecimento e ela nunca foi gorda. Então ela não tem como contar a história dela. Mas ela pode contar a história de uma paciente dela. Então é uma coisa secundária que funcionaria. Eu acho até melhor que essa opção que você falou. Uhum. Porque, pô, ó, eu nunca passei por isso. Eu sempre fui magra. Mas eu vou te contar a história da fulana de tal que sofreu muito com isso. E ela foi minha paciente. E, pô, começa a contar a história da Maria, que é a paciente dela. Então ela pode contar essa história. Caso a pessoa não tenha a história dela e não tenha a história de um cliente, de um paciente, de alguém que ela ajudou, ela pode simplesmente contar a história de como ela descobriu o método. Então é a alternativa, a terceira alternativa, caso ela não tenha nenhuma história pra contar, uma história mais emocional, seguindo a jornada do herói. Então ela conta uma história de como ela descobriu o método. Ó, sou fulano de tal e tal, 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 tal. E aí ela conta essa jornada de descoberta do método. Uhum. Então é uma história que é bem importante ter na VSL também. Eu acho, tá, que essa sessão aí, que o que a gente tem que fazer aí, pro pessoal de casa entender, é a gente mostrar que a gente entende do assunto, Sim. por isso que a gente fala das credenciais, ó, meu resultado é tal, etc. E a segunda etapa é mostrar que a gente entende da vida da pessoa que tá nos assistindo. Sim. Que é por isso que a gente fala, olha, eu sei como é que tá passando, eu passei pela mesma coisa. Porque daí a gente mata duas objeções. A primeira é, quem é tu pra me falar isso aqui? Por que eu devo acreditar em ti? E a segunda é, tá, mas por que vai funcionar pro meu caso específico? Sim. Tu concorda com isso? Concordo. Esses são os objetivos principais da história. Então, se ela tiver isso, ela já cumpre esse critério. E se ela usar uma dessas três histórias, geralmente ela vai conseguir resolver essas objeções. Entendi. Então, cara, pessoal, não é ciência de foguete. É simples. E provavelmente, eu acho que essa parte eles até têm uma boa noção disso, porque eles já fazem usam lançamento, isso. né? Exatamente. E se bobear, cara, sabe até mais que nós, tá? Sim. Porque eu acho que eles são muito bons em fazer isso, Sim. mas pode ser também um problema dele querer inovar e enfiar mais coisa do que deveria na história. Sim, às vezes algo simples funciona melhor, né? Exatamente, tem que respeitar o formato, o que tá acontecendo e só seguir o processo aqui que tu tá falando. E igual você falou no início, geralmente a história ela é uma pequena parte da VSL. A pessoa não pode gastar muito tempo contando a história dela, porque o maior interesse da pessoa que tá assistindo não é saber a história de vida, é simplesmente quebrar essas objeções. Por que você tá me ensinando? Por que eu devo te escutar? Por que você é autoridade pra me falar isso? Eu vejo até, cara, não sei se tu concorda comigo, mas eu vejo como um mal necessário do funil. Isso. Porque tu tem que quebrar essas objeções o mais rápido possível, mas não é isso que vai vender. Sim. O que vai vender é o resto. Mas se tu não passar por isso, não vende. Então a gente tem que passar por isso, só que o mais rápido possível. Sim. Por isso que é legal a gente olhar, mais uma vez, a referência do nicho, a estrutura invisível do nicho, e fazer aquilo ali. No máximo aquilo ali. No máximo, tá? Isso, porque às vezes vai ser um negócio muito simples. Pô, a história tem 200 palavras.
Cara, você não precisa inventar demais. Você vai fazer uma história muito curta também. Porque você vê que o nicho não exige, não pede aquilo. Você vai fazer o que o nicho pede, né? E o que ele pede é o que as pessoas estão comprando. Cara, esse aí foi um erro do Thiago lá, o meu personal. Eu vou até mandar esse podcast aqui pra ele, tá? Pra ele ver. Que ele chegou pra mim lá, tal, com a história. Quando eu vi, na real, que o VSL dele tinha 2.000 palavras. Você já viu, E a referência a 7.000, eu falei, porra, mano, daí não dá. Já deu ruim, entendeu? Mas aí, Thiagão, faz isso, cara, entendeu? Olha lá o VSL, pô, tem 800 palavras, 500 palavras da história, a tua também vai ter, velho. Entendeu? Não tem porquê, tu é uma faixa branca, com todo respeito, mas tu sabe que tu é. E não tem problema, sei, todo mundo já foi, eu já fui. Então faz isso daí, é o mais simples possível, sabe? Mas beleza, depois disso, tá? Imagina que ele pegou, ele fez isso, ele tem uma história, uma mínima história ali, que segue a estrutura do nicho, Uhum. e ele tem essa partezinha ali, que eu assumo que isso aí vai estar lá no teu documento lá, que tu chama de mapa, né? Sim, sim. O que ele faz depois? Cara, eu diria que é a parte do mecanismo, né? Porque a história, a gente pulou ela. Na verdade, o mecanismo a gente faz primeiro, porque ele importa mais. Mas como a gente já tem uma referência de estrutura ali, essa ordem é uma questão de... Não importa tanto nessa parte. Não importa tanto nessa parte. Essa daí, né? Essa daí não. Outras importam. Outras importam. É. Mas seria o mecanismo agora, né? E o mecanismo é a explicação do seu método. É a tese que explica por que o seu método funciona, por que ele é o melhor que os outros, por que ele é o ideal pra pessoa. Então, agora virei essa parte. Uhum. Cara, dá mais detalhes aí pro pessoal que não sabe o que é mecanismo. Tu já falou um pouquinho aí que é o método e tal. Tenta deixar isso aí um pouco mais claro aí pra galera. Eu acho que se a gente chamar de tese de marketing é mais fácil de entender. Porque é a parte onde tem o maior argumento da sua copy. O maior argumento pra pessoa ser convencida de que o seu produto vai funcionar pra ela. Se a pessoa acredita na tese de marketing, então você vai conseguir, ou você tem uma grande chance de conseguir ela como cliente. Se ela não acredita, nem pode ser o melhor, o produto pode ser o melhor, pode ter o melhor preço, a pessoa não importa. Porque o que depende é a crença dela nesse bloco da copy, né? É um bloco que os copywriters antigos chamavam mais de prova, né? Então você vê que, por exemplo, a galera da Empíricos usava só o bloco de prova, que é a parte onde tem o maior elemento de provas. E qual que é o maior elemento de provas? Reason why, o motivo. O motivo pelo qual esse método vai funcionar para a pessoa agora. Então, a tese de marketing, ela serve justamente para isso. Para explicar para a pessoa por que o seu método é melhor, por que ele vai funcionar para ela e por que ela deve escolher você e não outros. Uhum. Então, é essa explicação, essa tese, né? Uhum. Essa tese aí, cara, essa explicação aí do método, por que ele funciona, enfim, existe um monte de coisa que a gente pode fazer aqui. E uma dúvida que eu acho que o pessoal de casa pode ter, tá? Aí tu me fala aí do pessoal que tá conversando aí e tal, das tuas coisas que tu faz aí com eles. Mas uma vez que a gente faz esse processo de ter a estrutura invisível, a gente vai ter ali a estrutura do mecanismo. Sim. Que a gente tá usando esse termo aí, tese de marketing, que é a explicação ali do mecanismo, enfim, a cópia escrita de fato. Uhum. Cara, com esse bloquinho aqui, tá? Que a gente viu ali, a gente vai ver, pô, o cara explicou qual que é a causa raiz do problema, tal coisa. A gente vai fazer essa análise aqui e entender como que é o mecanismo do cara. Sim. A gente consegue fazer isso e traduzir esse mecanismo aqui, linha por linha, para um novo mecanismo do expert em questão, que a gente vai estar criando o VSL, ou aqui ele vai ter que ser mais criativo e criar alguma tese? No momento que entra a criatividade, começa a ficar um pouco mais complicado, né? Sim, eu acho que a segunda alternativa é a melhor aí. Porque existem mecanismos que, sim, se for um negócio muito próximo, que você fala se estiver vendendo a mesma coisa que o cara... se estiver vendendo a mesma coisa, o mesmo nicho, às vezes vai ser fácil adaptar. Você fala, pô, eu posso usar uma explicação parecida com a dele para explicar por que o meu método é melhor. Então, mas muitas vezes não vai ser tão simples assim, porque o mecanismo é uma parte mais criativa mesmo. E eu usaria aí os pontos lógicos, que é a parada que eu aprendi com você, que é a parada mais valiosa sobre o mecanismo. Então, na minha opinião, que é organizar o seu argumento logicamente, com pontos ali. E a partir do momento que você organiza esse argumento, depois você escreve ele. Então, você vai organizar ponto por ponto. Olha, sei lá, eu quero te explicar por que meu curso de Bitcoin é o melhor. Eu não vou falar de curso ainda. Em VSL a gente não fala do produto antes da hora. Então eu vou falar, ó, existe um método. O meu método te ajuda a ter resultado com Bitcoin por causa disso, por causa daquilo. Então vamos começar a explicação aí. Depois que você conta a história, agora é a parte do mecanismo.
Eu poderia começar falando pra você, por exemplo, cara, você sabe que criptomoedas são os ativos que tem, que são arriscados, mas tem uma valorização absurda. E aí você começa a mostrar pra pessoa vários cases de criptomoedas que estouraram e deixaram pessoas milionárias. Então, esse, por exemplo, poderia ser o primeiro ponto lógico da minha tese. Opa, começo mostrando várias oportunidades. E aí, depois eu mostro, mas agora, em 2026, existe a maior oportunidade do século quando se trata de Bitcoin. E por quê? Porque, o Bitcoin tem os altos e baixos. E como ele teve uma baixa muito grande, isso aqui, já, por exemplo, já é o segundo, agora existe a maior oportunidade de 2026. Já é o segundo ponto lógico. Segundo ponto do meu argumento. O Bitcoin, ele é feito de altos e baixos, e como ultimamente ele está muito em baixa, quer dizer que vai ter um pico enorme. Por quê? Existe esse padrão. Aí você coloca, esse poderia ser mais um ponto lógico do meu argumento. Você vê que você vai estruturando seu argumento em pontos lógicos que fazem sentido. Cara, realmente, né? Então caiu pra caramba, mas quando caiu em 2017, logo depois ele subiu e foi a maior alta de todos os tempos. Quando caiu em 2021, aí a pessoa, cara, faz muito sentido. E por que isso vai acontecer? E aí você joga algum elemento de novidade ali, explica por que o Bitcoin vai subir e vai ser maior que todos os tempos e tal. Então é por isso que agora é a hora de comprar Bitcoin. E para comprar Bitcoin você tem que aprender comigo. E o meu método te ensina isso. Exemplo. Então eu montei aqui alguns pontos lógicos que levam a pessoa a chegar numa crença de que comprar Bitcoin agora é a melhor coisa. E para eu comprar Bitcoin eu tenho que aprender com esse cara. Então, essa crença que você desenvolve na cabeça da pessoa, essa confirmação, porque a parte mais poderosa da persuasão é quando a pessoa chega na conclusão. Não você convence ela. Ela se convence. Ela vai lendo aquilo, ela vai consumindo aquilo, ela fala assim, cara, essa é a melhor oportunidade. Eu tenho que aprender a comprar Bitcoin agora. Entende? E com quem que ela vai comprar? Com você que tá oferecendo ali. Entende? Uhum. Então essa é uma forma de você construir. Essa é a forma mais eficaz, tá? É complexo de explicar isso. Você sabe o quanto é complexo. Mas, pra quem tá assistindo aí, só escutem isso. Quando eu comecei a trabalhar com você, comecei a trabalhar com o João Campos, eu era copywriter. E aí eu analisava todos os padrões ali, o que você fazia. Quando eu peguei os documentos, o Google Docs o Google Drive da empresa, eu comecei a ver as copies que tinham vendido e tal. E eu vi que todas as copies que mais venderam, você tinha esses pontos lógicos. Todas as copies que mais venderam, você fazia esse processo de montar um argumento lógico ali, por A mais B, de por que a pessoa deve acreditar que aquilo é verdade. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu nunca mais vou fazer uma VSL sem usar isso aqui. Todas as VSLs que eu fiz até hoje é usando esses pontos lógicos. Porque isso daí dá uma robustez pro seu argumento, ele fica muito forte, cara. A pessoa não tem como discordar. No final, ela vai falar assim, olha, isso aqui é o que eu preciso aprender esse negócio aqui. E depois você vai vender o curso pra ela, vai comprar, entendeu? Então, Sim. é um exemplo de como eu construiria pontos lógicos pra um treinamento de Bitcoin, algo assim. Uhum. Cara, de fato, é uma das partes, se não for a parte mais difícil do VSL, né? É bem complexo essa parte. Porque tu tem que ter, isso aqui vai dar a habilidade do copywriter em conseguir criar uma lógica que Sim. instale na cabeça da pessoa Uma crença, a né? crença. E o negócio é que não existe uma maneira certa e uma maneira errada. Existem maneiras... Aliás, errada até tem, né? Mas existem maneiras mais certas do que outras. Sim. E menos certas também, obviamente. Então, isso aí vai muito da habilidade do copywriter fazer esse negócio. Na tua experiência aí, cara, qual tu acha que são os maiores erros que o pessoal comete quando tu começa a ensinar essa parte aí de pontos lógicos? É alguma coisa referente à estrutura? Tu acha que às vezes tem que ter uma pessoa específica para fazer isso, porque é um processo mais difícil de fazer, a pessoa tem que ser mais inteligente para fazer, tem que ter um nível cognitivo maior? Eu não sei se tu acredita nisso. Cara, eu acredito que copy, no geral, geralmente quem dá mais certo é quem tem uma cognição mais alta. Isso aí é fato. Mas, não, a pessoa não precisa ser super cognitiva pra fazer isso. Ela tem que pensar simples. Porque o maior erro que eu vejo é a galera complicar essa parte. Aí começa a fazer uns pontos lógicos. Tipo assim, geralmente, o que a gente faz? Sei lá, 5, 6, 8 pontos lógicos ali pra chegar num argumento. Exemplo. A pessoa vai fazer 20 e vai ficar um argumento extremamente denso e complexo. E ela vai viajar nos pontos lógicos, entende? Então, vai no mais simples, não precisa ser muitos pontos lógicos. Se você tiver 5, 6, no máximo 8 pontos lógicos ali, explicando
a sua tese de por que o método é melhor, por A mais B e tal, é o suficiente, sabe? Então, o erro é complicar demais. Eles veem que o negócio é complexo, eu acho que isso fazem eles pensarem que tem que ser complexo na hora de executar. E não, você tem que ser o mais simples possível, entende? Tem que ser a coisa mais bobinha possível ali, porque no final isso vai refletir na sua copy. O seu mecanismo não pode ser complexo, tem que ser simples de entender. O complexo é o processo mental que você passa pra fazer ele, mas não de execução. De execução não é complexo. Se você ver o mecanismo, você vai ver que ele é simples. Mas ele foi pensado, arquitetado pra chegar àquela conclusão, sabe? O simples é o último grau da complexidade, né? Sim. Então, eu concordo 100% contigo. Deixa eu te fazer um comentário, e aí eu quero que tu me dê um contraponto. Tenta argumentar ou contra mim ou a favor, enfim. Comente em cima disso. Quando eu vou falar desse negócio de pontos lógicos pra alguém, para a primeira vez, tá, que eu falo, então tu que tá vendo aí, se tu é um faixa branca, por exemplo, eu falo pra pessoa que nessa sessão aí, ela tem que fazer o seguinte, tá? Ela tem que provar só 2 coisas, tá? Que primeiro é o que a pessoa tem que fazer, e depois é o como. E aí, essas 2 afirmações, o que a pessoa tem que fazer e o como fazer, isso daí vai ser o guia da minha sessão inteira do mecanismo ou tese de marketing. E aí o tamanho disso, se vai ser 500 palavras, 1.000, 2.000, isso aí eu vou pegar da estrutura invisível. Sim. Então se o mecanismo do cara, exatamente, se o mecanismo do cara lá tem 2.000 palavras, o meu ele vai ter 2.000. E aí, como que eu divido isso? Talvez ali metade eu falaria do como, do o que fazer, e depois aí a segunda metade o como fazer aquilo ali. Sim. Dando um exemplo prático, tá? A oferta que eu mais escalei aí foi sempre rejuvenescimento. Então eu sempre dou esse exemplo, que é o que eu mais tenho conhecimento. Mas eu falaria pra pessoa num VSL uma coisa assim, cara, vê isso aqui até o... Oi, tudo bom? Hoje eu vou te ensinar a ficar mais jovem, vê até o final, que isso aqui pode te dar esse benefício. Obviamente, né, pessoal, isso aí seria muito maior, mas essa seria a lead. Depois eu ia falar, meu nome é João Campos, sou especialista em rejuvenescimento e já ajudei várias pessoas a rejuvenescer. Essa é a história. Aí a transição pro mecanismo eu falaria assim, e agora eu vou te mostrar como que faz pra rejuvenescer. E o que eu descobri? Eu descobri que o que você tem que fazer é simplesmente a coisa X. Por exemplo, repor colágeno. Sim. E a gente prova isso daí. De fato, a universidade tal falou isso. A outra universidade falou tal coisa. Olha só o depoimento aqui da Mariazinha, de tal pessoa, tal, que conseguiu repor colágeno. E o tamanho disso, eu vou tirar lá da estrutura invisível. Sim, você vai se basear na cópia que você está vendendo. Se lá tem 2.000 palavras, e 1.000 palavras a parte inicial, eu vou ter 1.000 palavras para esse como fazer, para esse o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor colágeno. Depois que a pessoa acreditar no o que fazer, aí eu vou para a segunda parte do mecanismo, que é o como fazer. E daí eu continuaria o VSL. Então, entendeu que o que você tem que fazer é isso aqui, é repor colágeno, entendeu? Esse é o seu o quê? A pessoa vai falar, entendi, fui convencido por causa de todas as provas aqui, show de bola. Então tá, como fazer isso? Não é com tal, tal e tal, não é assim, não é assado. A maneira certa de fazer isso é com isso aqui, com colágeno do tipo tal, com massagens faciais, enfim, com a coisa que tu vai entregar depois do seu produto. Sim. E o tamanho disso aí, o tamanho dos elementos de prova que tu vai colocar, tu vai tirar da estrutura invisível mais uma vez. Sim. Então assim, não é o melhor jeito de fazer, porque tipo, a gente simplifica muito a parada, meio que tem 2 pontos lógicos. É isso que eu penso. Mas é a forma mais fácil de explicar. É bem simples. Eu não penso assim, mas pra quem tá começando, eu concordo que é uma forma bem fácil de aplicar. O que tu acha que seria... Eu não sei nem se tu tem, tá? Mas pra um faixa branca, cara, pra um cara que nunca viu isso, geralmente eu explico assim porque, pô, em vez de ter um monte de ponto lógico, eu tenho 2. Sim. Cara, o que tem que fazer? É tal coisa. Então prova isso. Quantas provas tu vai colocar? O suficiente pra dar igual ao mecanismo do cara. Beleza. Agora o que tem que fazer? É isso aqui. Quão grande vai ser? Igual ao mecanismo do cara. Ele vai ter 2 pontos lógicos, um mecanismo que vai ser do tamanho do mecanismo do mercado. E, tipo,
Não vai ser, porra, O melhor mecanismo do mundo, mas já vai, funciona. Não vai. Mas não vai ser péssimo. Não, com certeza Péssimo não vai ser, entendeu? Sim, porque... Vai ter no mínimo a carinha do nicho e ele vai estar Sim. batendo os pontos ali que tem que bater. Cara, dito isso, tu tens algum outro framework, alguma outra coisa que o faixa branca que tá vendo a gente aqui, cara, que ele não tenha necessariamente que passar por esse processo dos pontos lógicos, que, pessoal, não é que não tem que aprender, tá? Porque tem que aprender. Se tu quer ficar bom, quer sair da faixa branca e virar um faixa azul aí, o cara do 100k, ele sabe fazer isso. O cara do 100k, ele não faz o que eu tô falando aqui. Ele sabe pontos lógicos, de fato, mas pro faixa branca, o que tu acha, velho? Se eu fosse um faixa branca e estivesse vendo esse podcast, eu usaria o framework que você falou ali do o que fazer e depois como fazer e encaixaria pontos lógicos dentro disso. O que é pontos lógicos? É simplesmente o seu argumento ter uma lógica, uma cadeia. Ser um argumento em cadeia. Começa aqui, vai pra cá, vai pra lá. Sei lá, pode colocar 4 pontos lógicos pro o que fazer, 4 pontos lógicos pro como fazer. Um exemplo. Dá até pra reduzir, 3 pra cada um, se a pessoa precisar. Mas eu manteria, porque essa lógica em cadeia, ela é muito valiosa na copy. E eu só aprendi isso com você. Porque quando eu vi as suas copies, todas elas tinham isso muito bem desenhado. E na época que eu aprendi com você isso, eu não era bom em lógica. Então, eu era bom mais na parte emocional, benefícios, dores e tal. Mas na parte lógica eu não era bom. Tanto que eu escrevi algumas coisas meio sem sentido. Falava, cara, por que você escreveu isso? Não faz nenhum sentido, pô. Tá totalmente incongruente aqui. Então, eu fiquei bom em lógica quando eu aprendi isso. Essa forma de você... pô, tem Platão, se não me engano, tem um método de oratória que envolve um negócio mais ou menos assim. Tem uma parada dessa de cadeia de lógica, sabe? Uhum. Então, eu, de qualquer forma, por mais que eu fizesse da forma mais simples, como você falou, eu encaixaria dentro de uma cadeia que vai levando a pessoa pro próximo passo, que leva pro próximo passo, que leva pro próximo, que leva pro próximo, até que chega na conclusão final de, pô, preciso desse método, eu preciso fazer dessa forma aqui. E aí depois, entende? Então, eu tentaria unir. É porque quando a gente fala sem mostrar de fato como fica mais complexo. Mas se a pessoa vê um documento de como funcionam os pontos lógicos, fica muito claro pra... entendi como que é. Entende? Então, a galera pode pedir pra mim que eu envio lá no Instagram também um documento de pontos lógicos. Aí tem vários exemplos. Boa. Pode ser a palavra-chave pontos? Pode ser pontos. Ou tu quer outra coisa? Pontos lógicos. Lógicos é muita coisa, né? Ou talvez o cara, sei lá, vai que ele bota com acento, sem acento. Pontos. Ó, pessoal, vai lá no Instagram, tá? d.filemon e escreve lá pontos. Só escreve isso aí, no plural mesmo, como vai aparecer na tela. Que aí o Thiagão vai te mandar um negócio lá, tá? Algum documento ali. E também, tá, pessoal, tem uma aula minha de pontos lógicos também, tá? Quem tiver interesse, que vai aparecer aí em algum lugar aí na descrição, sei lá. Que tu clica ali e daí vai ir pra essa aula aí que tá no YouTube de graça. Que eu falo um pouco sobre isso aí, daí tu tem esses 2 recursos aí, tá, pra tu ver. Provavelmente a aula do Thiagão vai estar mais completa, que a minha ela é bem superficial. Mas é um documento aí pra ti, uma coisa legal. Isso daí, eu considero, cara, que isso daí, se isso aí tá muito bem feito, eu acho que isso é o trabalho mais difícil que um copywriter pode fazer. Sim, Que é criar esse argumento, essa tese muito bem feita. E o Gary Bencivenga até recomendava um livro que é Win Your Case, Vença o Seu Caso, do Gary Spencer, uma coisa assim. Um advogado, né? Um advogado, que ele falava que, cara, a tua copy tem que ser tão braba, tão boa, que tu tem que conseguir convencer um júri de que o teu mecanismo ele realmente é real. Sim. E eu li esse livro, coloca aí na tela, Thiago, pro pessoal ver. Aí, cara, se tu é um nerd aí que tu quer, enfim, aprender muito aí, vê isso daí. Tem um outro documento que pode ajudar a galera, que é do Jordan Peterson. O Jordan Peterson é um palestrante e tal, né, psicólogo. Ele tem um material de graça, gratuito, que você consegue achar no Google, sobre como escrever redação. Olha pra você ver que louco, né? Ele nem ensina. Mas, nesse material, ele ensina pontos lógicos. Na prática. Ele ensina na prática pontos lógicos. Que legal, velho. Então, e ele é um ótimo orador. Ótimo. Então é bem legal aprender com ele, isso aí. Cara, tu sabia que ele tá doente? É? E que ele tá muito mal? Sério? Ele sumiu de todas as redes sociais, ele não aparece mais. Não sabia. A filha dele que tá sendo a porta-voz dele com o mundo. Que isso, mano, eu não sabia. Ele tá bem mal, assim, diz ela que ele tá pra
Sério? pra, Desse nível? pra falecer, cara. Que isso, cara? Diz a filha dela, tá? A filha dele. E aí, enfim, eu Não quis sabia só... disso. Mas ele é um cara massa, né, velho? Ele tem vários vídeos dele falando sobre a importância de se comunicar bem e tal. É bem legal. E aí, esse material de oratória dele é muito bom, porque ele ensina, cara, é como se fosse um material de copy. Tipo assim, 100% aplicável. Ele ensina pontos lógicos ali, como que você montar um bom argumento pra sua tese ali e tal, algo assim. Muito bom. Não, ele é foda demais, cara, esse cara aí. Ele mudou a vida de muitas pessoas. Ele é muito Sim. cancelado também. Muito, muito. Mas essa é a prova que ele tem uma mensagem legal. Sim. E aí, pessoal, antes da gente prosseguir aqui com o episódio, eu queria agradecer a todo mundo que assiste aqui o nosso canal e se inscreveu no nosso canal, porque a gente conseguiu reduzir o número de 65% para 38% das pessoas que veem os vídeos aqui no canal, mas não se inscrevem. A nossa meta agora é chegar em 30%. Então, cara, se tu tá gostando aqui do podcast Segredos da Escala, tu quer que a gente continue trazendo convidados cada vez mais brabos pra entregar um conteúdo de graça aí pra ti, cara, confere se tu já é inscrito. Se tu não é inscrito, clica nesse botão aí pra se inscrever. Isso é rápido, isso é de graça, isso aqui ajuda demais o canal, porque a gente consegue crescer, tem mais relevância e aí, obviamente, o conteúdo aqui sempre vai melhorando, beleza? Então, cara, se tu não é inscrito, se inscreve e agora de volta pro episódio. Mas, cara, uma vez que a gente tem a nossa história, que a gente fez da maneira mais simples possível. A gente tem o nosso mecanismo, que a gente usou os pontos lógicos, vimos o que o mercado está fazendo, juntamos as coisas todas. De novo, se eu falar alguma besteira, me corrija, tá? Mas a nossa comunicação aqui, o nosso script, ele sempre tem que estar mais ou menos parecido ali com o script da top oferta do nicho. Alinhado, sim. Tem que estar bem alinhado ali, porque, cara, tu é faixa branca, tu não tá na posição de inovar. Nem faixa preta tu é, imagina coral. Então não tem que inventar nada, tem que só fazer o mais simples possível, respeitando a tua própria ignorância enquanto tu trabalha nela para tu poder ter o direito de inovar. Mas por enquanto é mais ou menos isso. Sim. A gente tem então mais 2 sessões, de acordo com o que tu falou, que é a sessão da oferta e a parte da lead. E como tu falou que a gente começa por último, eu acho que agora a gente vai para a parte da oferta, né? Sim. O que é importante aí nessa parte da oferta para o pessoal que está em casa e o faixa branca, ele conseguir criar uma sessão de oferta que seja não excelente, mas, pô, decente, que possa dar alguma coisa? Sim. Cara, a parte da oferta, ela é uma das mais simples, porque geralmente é bem templatizado. Quando você vê o mecanismo, exige um potencial criativo ali de, pô, qual argumento é o melhor para eu usar? Qual é a ordem correta de usar esse argumento? Né? A história também é bem templatizada, geralmente ela vai seguir a jornada do herói ali. Agora, a parte de oferta, por ela ser templatizada, é simples. Porque basicamente você apresenta o produto, basicamente é isso mesmo, ó, apresentação do produto. Apresentou o produto, você vai falar dos benefícios que ele vai gerar para a pessoa. Falou dos benefícios, você vai falar o que vai ter dentro do produto. E aí você explica isso da forma mais sexy possível. Eu acho que um grande erro é explicar isso como se... no módulo 1 você vai receber tal coisa. No módulo 2, sei lá, um curso de copyright. Então, no módulo 1, você vai aprender a pesquisa. No módulo 2, você vai aprender a fazer anúncio. No módulo 3, você vai aprender a fazer VSL. Não, tem que ser sexy. Então, no módulo 1, eu vou te mostrar o raio-x de como entender os maiores desejos do ser humano e como fazer eles comprarem loucamente de você. No módulo 2, eu vou te mostrar o segredo por trás dos anúncios virais, anúncios que vendem tantos mil por dia. No módulo 3, eu vou te mostrar como você escrever VSLs que vendem mais de 7 dígitos. É o mesmo framework que eu usei para vender mais de 1 bilhão. Então, essa forma sexy de demonstrar o produto, ela é bem importante na hora de você escrever a descrição da sua oferta. O que a pessoa vai receber? Então, a pessoa começa apresentando o produto, depois ela fala os benefícios que você vai encontrar dentro desse produto. Ela pode colocar aí no meio também para quem é, para quem não é. Ó, esse produto aqui não é para você que quer ganhar dinheiro rápido, tal. Esse produto aqui é para quem quer realmente ter uma profissão e tal. Então você segmenta ali um pouco essa hora também. Depois vem a descrição do produto, como eu falei. Depois dessa parte de descrição vem a parte de ancoragem, onde você ancora ali o valor do produto. Pô, esse método poderia custar 5 mil, mas hoje você não vai pagar nada disso, você vai pagar apenas, sei lá, 997. Você revela o preço, revelou o preço. Você vem com a garantia, não, revelou o preço, CTA, você faz a chamada para ação para a pessoa comprar. Depois do CTA, a garantia,
Depois de garantia, bônus. Depois dos bônus, geralmente uma recapitulação de tudo ali, ó. Então, hoje você vai receber o método tal, vai receber o bônus tal, garantia de tantos dias. E termina no final, geralmente oferecendo 2 caminhos, né? Você pode aplicar tudo que você viu aqui e demorar tantos meses para ter resultado, ou você pode simplesmente pegar o meu treinamento aqui e aprender tudo isso em poucas horas. Uhum. Então, essa seria a base de uma estrutura. É claro que existem mudanças que podem acontecer no meio, você pode trocar a garantia de lugar, você pode trocar algumas coisinhas de lugar, não tem problema. Mas o template é mais ou menos nessa ordem. Apresentação do produto, o que tem dentro, ancoragem, preço, garantia, bônus e o final ali com as 2 opções. Uhum. E tu recomenda que a pessoa, ela veja as referências que ela tem, junte com esse framework que tu passou, e aí adicione as referências, o que tem no teu framework, ou tu acredita que ele deve só seguir a referência mesmo e acabou? Usar o mesmo template do cara que tá escalando no nicho no momento. Ela deve usar o mesmo template, só que ela pode adicionar coisas dela. Então, se ela tem um bônus muito interessante, se ela tem uma forma de posicionar a oferta dela que é bem mais interessante, ela pode usar isso. Eu não vejo nenhum problema. Acho que é bom. É legal ter esse diferencial. Então, quando a gente fala de modelar, você não precisa de copiar 100% do que a pessoa está fazendo, entende? Você vai modelar a estrutura. Mas se você tem algo melhor para oferecer, oferece, sabe? Então, se tem um bônus melhor, uma oferta mais interessante ali, a forma como você constrói essa oferta, se for mais interessante, sabe? Sem dúvida. Se modelar fosse copiar, não existiria a palavra modelar, né? Sim, sim. Todo mundo falaria copiar. Mas você vê que hoje em dia a maior parte dos copywriters são copiadores, não são modeladores. Exatamente. Então, na nossa época ali, a gente modelava da forma correta. Hoje em dia a maior parte da galera não sabe fazer copy, sabe copiar, sabe? Então, é por isso que quando você pensa na estrutura invisível, você tá pensando estruturalmente, cara. Vou modelar estruturalmente. Não vou modelar de pegar e copiar mesmo tudo que a pessoa falou, sabe? Uhum. Então, você vai pegar elementos ali que façam sentido, na ordem que faz sentido. Então, isso é interessante. Uhum. Cara, o faixa branca aqui, tá? Cara, eu adorei esse termo, velho. Faixa branca. Achei muito legal, cara. O faixa branca que tá vendo a gente, se ele olhar lá essa parte da oferta, ele vai ter ali um template, uma estrutura invisível pra ele seguir, que ele vai conseguir seguir ali, eu acho que, cara, a grande parte do que tá ali. O que eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade pra seguir? Vai ser na parte de falar do produto, de maneira sexy. Porque o cara que ele vai estar olhando, ele vai estar falando de maneira sexy do produto dele. Então, pô, no módulo 1 tu vai ter o raio-x não sei o quê. Mas talvez no módulo 1 do faixa branca não tenha esse raio-x. Sim. Então, além dos pontos lógicos, que é um pouco mais difícil, talvez uma habilidade aqui que ele tenha que desenvolver seja a parte de transformar o módulo, a descrição do produto... Fascinations. Nessas coisas sexys. Que aí uma ferramenta é justamente essa daí que tu falou, as fascinations. Cara, como que a pessoa... Aliás, o que é isso? E como que a pessoa pode ficar... não boa, mas, pô, decente nisso daí pra pelo menos poder fazer essa sessão aí da VSL? Cara, fascination é um bullet ali. Então, é uma frase curiosa que gera curiosidade e desejo pra pessoa saber o que tem no produto. Então, por exemplo, quando eu falo, ó, no módulo 1, você vai descobrir o raio-x milionário, que você vai aprender a identificar as dores e desejos do ser humano e, com isso, ganhar milhões. Então, é uma forma sexy de falar que é uma pesquisa. Só que isso aí, você constrói isso com referências. Tem um documento que a gente pode enviar pra galera, aquele documento do Clayton McPeace. Existe um documento onde ele ensina você a criar fascinations e tem inúmeros exemplos de fascinations. Aquele em inglês lá com magia? Aquele inglês, Caramba, esse é bravo. Esse é bravo, esse é bravo. Ó, se tu tá vendo isso aqui, cara, tu é uma faixa branca que já tá evoluindo, tá? Não, tá em outro nível, pô. Olha uma referência. Tu já tá ficando espertinho ali e tal, já virou um faixa azul, entendeu? Já tá subindo. Sim, então esse documento a gente pode liberar pra galera e esse documento é muito útil porque ele tem vários exemplos prontos que a pessoa pode pegar simplesmente e adaptar ali pro produto dela. E como que a gente manda isso, velho? Qual a palavra-chave que a gente vai usar? Teu Instagram vai lotar, hein, mano? Não, pode, não tem problema não. A palavra-chave pode ser... Pode ser bullets? Mas eles vão errar o L ali, tem 2 L's, né? 2 L's, Então, Clayton. Clayton, boa. Pessoal, se escreve
obviamente, Com né? Y. Clayton, Clayton, vai aparecer aí na tela, tá? Então vai lá no De Filemon, escreve Clayton. A tua conversa vai ser engraçada, né, velho? O cara vai mandar ali. Até esqueci. Vai mandar pontos. Pontos. Clayton. Vai ser só umas coisas malucas ali. O cara Total. fala com bot. Mas vai lá, tá? Fala lá. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que aqui a pessoa ela pode simplificar e usar esses tipos aí de bullets ou fascination, essas frases, as mais simples que tem? Quais são elas? Pô, como fazer tal coisa? Sim. Por que nunca fazer tal coisa? Uhum. O que fazer quando acontecer tal coisa? Uhum. O segredo que traz tal benefício. Tipo, o Sim. raio-x vai deixar você milionário. Sim. Existem essas simples. A mais simples de toda é, cara, como fazer tal coisa? Aham. Tu acha que ele pode fazer isso? Ele deve fazer isso pra versão MVP, Uhum. pra versão... pro primeiro VSL dele ali? Ou tu acha que ele já vai direto lá no Clayton Makepeace, lá no documento lá das bullets? Porque lá, cara, eu acho que são 21 tipos de bullets que tem lá, né? Sim, Se eu não me engano, muitos bullets. eu acho que é 21, não lembro, tá, pessoal, se é mais que isso. Mas lá o nível já é alto. Cara, eu acho bom. Porque a forma de usar os Fascinations, tem como você usar ele em várias formas. Em outras partes da copy, né? Na lead e tal. Mas a forma de usar na hora da oferta é geralmente você usar... Ó, existe uma técnica X, um método X. É como se cada módulo tivesse um método, uma técnica associada a ele. E você cria uma forma sexy disso. Então, sei lá, um documento normal de pesquisa é o raio-x milionário que vai te mostrar os desejos e dores do ser humano para você fazer uma cópia milionária. Exemplo. Aí, por exemplo, como criar um VSL. Então, no módulo 2 eu vou te mostrar criar um VSL. No módulo 2 eu vou te mostrar o roteiro de 9 dígitos que eu usei para vender mais de 1 bilhão durante esses 7 anos. Então, fica muito mais poderoso. Então, é sempre uma técnica, um método dentro do módulo ali que faz a pessoa ter o resultado. Então, é como se ela aprender aquela técnica, ela vai ter o resultado. Vai ter um resultado absurdo, sabe? Então, os Fascinations, eles servem pra isso. Então, é mais simples de pensar se a pessoa pensar assim, ó. Eu tenho que colocar dentro do módulo tal uma técnica. Não tenho que colocar, eu só tenho que escrever, né? Lá dentro já vai ter o documento de pesquisa, lá dentro já vai ter um monte de coisa. Então, uma técnica X que gera o resultado, gera o benefício tal. No módulo 2, eu vou te mostrar X coisa, então, como fazer anúncios, o segredo dos anúncios virais para você fazer 6 dígitos no mês. No módulo 3, 4, então você vai usando coisas curiosas e sexys para chamar a atenção da pessoa. E lá no exemplo do Clayton, tem muitos exemplos assim que a pessoa pode pegar. Sim. E só transcrever ali, só adaptar no ChatGPT pro dela. Boa. Cara, tu acha que existe alguma outra seção aí dessa parte da oferta, aliás, alguma micro seção ali dentro, que a pessoa vai ter dificuldade em modelar? Porque essa descrição a gente já concluiu que é um pouquinho mais difícil, ali, o cara tem que ter um pouco mais de lógica, assim como é o mecanismo. Cara, acho que não, né? Acho que o resto... É bem mais tranquilo, né? É no máximo botar ali dados das suas condições. O cara tá oferecendo 7 dias de garantia, quanto que é a tua garantia? 30? É mais, é menos? Como é que é? Sim, é mais sim. Só isso aí, não? Ou tem alguma outra coisa, tu acha? Não tem, eu acho que é bem tranquilo essa parte. É. Porque você tem muitas referências, né? E até mesmo se você, já fez um lançamento, a base da oferta é parecida, não vai mudar tanto. Então é só reduzir e colocar dentro da estrutura invisível, no sentido de tempo ali. A parte da oferta é 5 minutos, é 10 minutos. Então eu vou manter dentro disso, mas eu vou explicar minha oferta aqui em 10 minutos da forma mais sexy possível. Uhum. De novo, né? O erro principal, eu acho que é não ter o VSL na carinha do VSL referência do nicho. Isso. Então, cara, se o fechamento lá do cara lá, se a oferta do cara tem 4.000 palavras, 3.000 palavras, adivinha quanto que vai ter a tua, mano? Vai ter 4.000. Total. Quando você olha as duas, assim, você coloca uma do lado da outra, cara, tem que estar ali alinhado, assim, tem que estar parecido. Não a cópia em si, mas estruturalmente. Cara, ele tá falando da garantia que, depois do preço ele falou da garantia. Então vou falar da garantia. Cara, ele falou dos bônus agora, vou falar dos bônus também. Então isso que tem que estar alinhado, sabe? Se a pessoa conseguir alinhar isso, ajuda muito. Cara, por que tu acha que as pessoas erram isso, velho? As pessoas complicam. Cara, o maior erro do iniciante é complicar. Então, quem tá aqui assistindo e faz VSL, cara, o maior erro sempre vai ser a complicação.
Porque muitas vezes o assunto é complexo. Por exemplo, fascinations, pontos lógicos. É complexo. Mas não quer dizer que você tem que executar complexo. Eles executam complexo e fazem um negócio ultra complexo. Cara, você tá louco. Era um negócio simples, entende? Mas por ser complexo de pensar, eles acham que tem que ser complexo na execução também. Não. Você tem que ser o mais simples possível. Você vê que as copies que mais vendem, a copy nossa que vendia lá 2,5 milhões por mês, era muito simples, mano. Muito simples. Era arroz com feijão. Qualquer um que visse essa copy falaria, cara, essa copy é bobinha demais. Você lembra a história que quando eu vi uma copy sua que vendia, você tinha uma VSL que tava fazendo 600 vendas por dia. E você me falou, cara, essa VSL tá fazendo 300 vendas por dia. 600 vendas por dia. Essa VSL tá fazendo 600 vendas por dia. Quando eu vi ela, eu falei assim, cara, essa VSL não tem nada demais. Porque eu acho ela muito simples. Mas é exatamente por isso que ela vendia. Ela tinha muito elemento de prova, não tinha promessa agressiva. Então, tudo isso que era contra-intuitivo pra eu que era um estudante de copy, eu falei assim, pô, ela não tem nenhuma promessa agressiva. Por que essa copy tá vendendo tanto? Porque tinha muito elemento de prova, entende? Então, você tava tocando nos pontos certos ali, que é o que faziam vender. Cara, isso é muito legal que tu acabou de falar, velho. O cara que é faixa branca, ele tem vários dessas crenças que são erradas. Erradas, totalmente. Uma delas é essa daí, tem que ter promessa agressiva, senão vai vender e tal. Que o cara, ele não entende o processo de persuasão. Que Sim. prova é muito mais importante que promessa. Sim. E que da mesma maneira, cara, que tu tá vendo a gente aí, e tu não acredita em promessa agressiva, o teu cliente também, velho. A parcela das pessoas que acreditam nisso é pequena. Pequena. Então ainda vende, mas não vende tanto quanto o cara que tá fazendo trabalho sério. O cara que faz trabalho sério vende muito mais. Por isso que os maiores do mercado são assim. É só tu olhar. Então essa é uma delas, essa parte da crença. Outra coisa também que o pessoal pensa muito, a gente já falando do VSL ser golpe ou de nicho, existir nichos bons, nichos ruins. Cara, no fim das contas, é tudo da maneira que tu faz. Exato. E se tu faz a parada errada, independente do nicho que tu tá, vai estar errado. Assim como tem gente que vende disfunção erétil de maneira ok. Tem vários urologistas aí vendendo coisas sobre isso. Tu acha que tem outras crenças dessa, cara, que limitam a pessoa gravemente, que tu identificou aí no decorrer do tempo aí? Tem a principal sobre o VSL. O quê? Que VSL, a pessoa não assiste a VSL. Ah, nossa. Cara, sobre o tamanho de VSL, essa é a principal. Essa cara, é a clássica. como que uma pessoa assiste um vídeo de 30 minutos, 40 minutos? Cara, é muito mais do que você imagina. As pessoas assistem, velho, porque interessa a elas. Então, quando você fala de um assunto que não é interessante pra você, beleza. Agora, quando é interessante, você vai passar 1 hora, 2 horas. Se a pessoa tá vendo esse podcast até agora, é porque é interessante pra ela. Sem dúvida. Então, existem pessoas que têm uma dor muito forte ou um desejo muito grande. Essas pessoas vão assistir uma VSL de 30 minutos tranquilamente, com certeza. Então, VSL vende, vai continuar vendendo. Cara, só surgiu um novo formato de vídeo, um novo formato que não seja vídeo, que talvez, beleza, daqui a uns anos isso aconteça. Mas enquanto o vídeo existir e as pessoas consumirem vídeo o dia inteiro na internet, VSL vai continuar vendendo, cara. Sem dúvida. E como tu falou, cara, talvez o vídeo em si, o vídeo vai ficar. Porque elas chegam a conclusões que não faz sentido. Por exemplo, vamos falar com uma pessoa, tá no mesmo nicho da Mariana Rios lá, nicho de lei da atração. E ela fala, cara, a VSL da Mariana Rios tem 45 minutos, ela é enorme. Cara, as pessoas não vão assistir isso tudo, eu vou fazer a minha com 20 minutos. É o pior erro que você pode cometer, entende? Porque o dela tá funcionando, você já tem que se basear no dela que tá funcionando, não no seu que você nem testou. Então, a galera tem muito rejeição com vídeos longos. Tem muita rejeição, muita rejeição. Então, eu acho que é a principal objeção. Muito bom, velho. Então, mais uma vez, se tu olha o VSL lá do top VSL do nicho e tem 40 minutos e tu tem a brilhante ideia, porra, mano, de falar, não, vou fazer melhor, vou botar 20. Pô, velho, aí tu não tá seguindo aqui a sequência aqui do podcast, cara. E aí tu tá vacilando, velho. Aí depois tu não tem resultado, entendeu? O que eu posso dizer pra ti? Então, cara, faz o que a gente tá falando, segue aí. Mas, Thiagão, a gente tem aqui já a oferta, história e o mecanismo. Sim. E a gente tá fazendo tudo isso usando boas práticas de uma pessoa que é faixa coral aí, que é tu. E, mais uma vez, a VSL referência do nicho, que é muito, muito importante tu encontrar isso aí, tá? Muito, muito importante. A gente tem aí a lead pra fazer. Cara, explica pro pessoal aí o que é a lead e o que tu recomenda pro cara construir essa lead inicial do VSL faixa branca. Tá. Cara, a lead é o trailer
do seu filme, que é um VSL. Então, o VSL é um filme, a lead é o trailer. O objetivo do trailer é gerar antecipação sobre o que está por vir. Então, a sua lead vai gerar antecipação por todo o resto da VSL. E como que você gera antecipação? Falando do que vai vir para frente. Resumindo, dando spoiler do que vai vir para frente. Então, a lead é um spoiler do resto do vídeo inteiro. E nesse spoiler tem alguns elementos que são importantes. Então, a sua lead ela tem que ter uma promessa para que a pessoa veja um valor em continuar assistindo esse vídeo. A sua lead tem que ter uma segmentação para que a pessoa saiba que você está falando para ela. Então, ela não pode ter dúvida se é para ela ou se é para outra pessoa que não tem nada a ver. Não, ó, é você que é mulher de 40 anos, está passando pela menopausa e deseja perder tantos quilos. Então, é específico. A sua lead tem que segmentar dessa forma. A sua lead tem que ter elementos de prova para mostrar que o que você está falando não é uma mentira. Cara, ó, mais pessoas estão tendo esse resultado aqui também. Olha aqui esses depoimentos. Então, promessa, segmentação e elementos de prova são essenciais em uma lead. E tudo isso entra englobado dentro de um ângulo. O que é um ângulo? É o assunto que é a sua lead. Você vai falar tudo isso dentro da sua lead, mas tem um assunto principal na lead. Esse assunto a gente chama de ângulo. Então, às vezes, se eu vou usar o ângulo de problema, solução, eu vou começar falando de um problema, depois eu vou falar de uma solução, e a partir disso pode vir a promessa, pode vir um depoimento, pode vir esses outros elementos que são importantes. Então, uma lead, o objetivo da lead é gerar antecipação, gerar desejo de consumir o resto. Então, uma lead boa, geralmente, ela vai ser curiosa, ela vai ter esses elementos de curiosidade, de prova, de benefícios, de promessa. Então, se a pessoa consegue colocar segmentação, promessa, prova e curiosidade no início, já é o suficiente para a lead pegar a atenção da pessoa. Então, geralmente, uma lead vai ter 20% do tamanho da VSL, 15%, como eu te disse, hoje as leads estão menorzinhas. Mas é uma lead onde você vai gerar antecipação. Então, por exemplo, eu vou vender um curso de copyright. Estou vendendo para copywriters que querem aprender copy. Então, eu posso falar assim, ó, hoje eu estou aqui para te mostrar como que você pode fazer 50 mil reais de comissão por mês, apenas com esse documento aqui que você está vendo na minha mão. Esse documento é o documento que me fez milionário e que me fez sair de um ex-músico falido para uma pessoa que se tornou milionária no mercado digital, utilizando uma habilidade, copy. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar uma oportunidade de você mudar de vida e ganhar até 50 mil reais de comissão como copywriter. É uma ótima oportunidade, porque você consegue fazer isso da sua casa, você não precisa trabalhar para ninguém, você consegue ser freelancer e ter os seus próprios horários, ter o seu próprio tempo, você pode ter a sua própria operação se você quiser. Então eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer isso nesse vídeo, e assim como o Zezinho tá fazendo aqui, dá uma olhada no depoimento dele. Aí você mostra o depoimento do Zezinho, tá bom. Assim como o Zezinho conseguiu isso, você também consegue. Você vai conseguir ter mais liberdade, vai conseguir viajar, vai conseguir dar uma vida melhor pra sua família. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te mostrar todo o passo a passo pra você fazer isso. Então continua assistindo que você vai ver isso. Então, por exemplo, esse poderia ser uma lead pra vender um curso de copyright. É só um exemplo. Então, é isso. A lead tem o objetivo de criar curiosidade, criar antecipação pro resto do vídeo. Então é isso. Tem alguma coisa diferente pra falar? Não, velho. Em termos de estrutura, acho que não. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre como fazer, que eu quero pegar a tua opinião. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte. Uma vez que a pessoa entendeu isso, o que serve a lead, o que tem que ter ali e tal. E ela tem também a lead do nicho, a estrutura do nicho que ele já mapeou lá do SPY que ele fez e tal. Como que ele traduz isso, velho? De ter a lead do nicho para ter a lead dele. Ele vai usar o mesmo processo ali do fechamento? Tu recomenda fazer alguma coisa a mais na lead, dado que é uma parte tão importante ali do nosso funil? Sim, cara, a lead é mais simples, isso aí. Geralmente eu recomendo que ela teste 3 leads diferentes. Uma lead vai ser uma lead baseada na estrutura da lead que ela tá estudando ali da VSL principal. Então, como eu disse, ela tá vendo que a VSL que ela tá modelando começa com depoimento. Então, ela já vai marcar ali uma caixinha de depoimento nos comentários. Opa, depoimento, depois vem uma promessa, depois vem benefícios, depois vem dor, depois vem algum outro elemento de copy. Então, essa é a lead, certo? Você vai fazer uma lead assim também.
Na sua lead vai começar com depoimento, depois vai vir com a promessa, depois vai vir com dor, depois vai vir com os outros elementos que tem lá na lead. Então, essa é uma lead. Só que eu gosto de fazer 3 para testar. Então, por quê? São 3 ângulos diferentes que você pode... Muitas vezes, uma lead vai matar a oferta. Então, às vezes, esse tipo de lead deu super errado e esse daqui deu super certo. Então, essa segunda seria mais freestyle mesmo, como eu falei aqui. O que importa é ter os elementos dentro dela. Entende? A estrutura, você já fez uma seguindo a estrutura aqui. Então você vai pegar uma outra. Então, por exemplo, se você acha 3 VSLs no mercado, você poderia fazer 3 leads modelando cada uma delas. Seriam 3 leads diferentes para você testar, sabe? Então, essas leads, o ideal é que elas sejam de ângulos diferentes. Então, se uma tá focando em depoimento, focando em prova, tá, a outra, o ideal é que não seja focando nisso. Seja focada, sei lá, na dor, ou focada em benefício, ou focada no seu mecanismo. Então, é interessante ter essa diferenciação entre as leads para que você saiba qual que realmente funciona melhor. Qual o ângulo que tá funcionando melhor para aquele público, sabe? E muitas vezes esse ângulo você vai descobrir testando, cara. Porque por mais que você pegue uma lead validada, às vezes, você fez uma lead nova sua, onde você colocou um ângulo que você achou mais interessante. Cara, eu vou começar falando disso, sei lá, vou começar contando a minha história, depois eu vou mostrar um depoimento, depois eu vou mostrar uma prova e etc. E essa daqui você seguiu 100% da estrutura. Muitas vezes a sua vai ser bem melhor que essa, entende? Só que você vai saber disso testando, é por isso que a gente testa 3 leads. Você modela a original, mas você faz outras versões também com ângulos diferentes. O que importa é ser diferente, não ser igual. Cara, fala um pouco mais desse negócio aí do quão importante a lead é a ponto de tu querer fazer 3. Porque a gente não fez 3 histórias, a gente não fez 3 mecanismos, 3 fechamentos. O único elemento aqui que tu tá recomendando a pessoa fazer mais de um é a lead. Sim. E tu falou que elas podem matar ou não o teu funil. Sim. Explica pro pessoal por que isso é tão importante assim, por que tem que ter esse cuidado aí na lead. Tá. Cara, assim como o anúncio, né, ele pega o topo do funil, ele pega a boca do funil, a lead também. Ela é o segundo elemento do seu funil que a pessoa vai ter acesso. Primeiro a pessoa vai ver o anúncio, ela clicando no anúncio, ela vai cair na sua lead. Então, quando você vai fazer uma alteração no funil, você sempre começa a alteração pelo topo do funil, pela boca do funil. Então você começa a alterar as coisas que estão mais distantes da oferta. Então depois que você vai fazer uma alteração na oferta, então é quase que irrelevante você começar fazendo alterações no meio da VSL, no final da VSL. Eu não gosto dessa ideia, tá? De fazer alterações pro meio e pro final da VSL. Eu gosto de fazer alterações no início. Caso isso aí não funcione, cara, provavelmente a VSL não vai funcionar. Entende? Então, a lead é importante fazer 3 porque você consegue testar abordagens diferentes que vão segmentar o público certo para comprar. Existe um público comprador. Se você consegue falar exatamente o que aquele público quer ouvir, essa pessoa vai continuar na sua VSL e ela vai comprar. E é por isso que muitas vezes você vai ver, você testa a cópia mesma, só vai mudar a lead. Uma que vai dar prejuízo, na outra vai dar um extremo lucro. Essa aqui pode fazer 100 mil por dia, essa daqui pode ser que vai te dar prejuízo. Olha pra você ver. Né, só de trocar a lead. Então a lead, ela é um ponto muito sensível do funil. O ideal é que você teste no mínimo 3, mas depois que a sua oferta tá rodando e ela tá funcionando, você deve testar ali, cara, semanalmente se puder. Pelo menos 2, 3 leads por semana, tá? Então, essa é uma boa prática, porque quanto mais você otimiza a lead, você tá otimizando a boca do funil, você tá colocando pessoas mais qualificadas para dentro. Então, se você consegue alterar isso, alterar essa conversão logo de cara ali, você tem um boom de pessoas comprando porque uma lead nova que você testou, um novo ângulo que você descobriu. Então, muitas vezes a gente vê isso. Cara, tu que falou aí que, pô, tem horas que a lead pode matar o negócio, pode dar lucro, pode não dar. E, cara, tu já viu tu já fez uma porrada de lead. Sim. Não só tu fez uma porrada de lead, como tu deve ter visto ainda mais leads de outras pessoas, revisaram, etc. E eu sei, Thiagão, que é difícil, né, velho, a gente olhar pro negócio e saber que funciona. Tem horas que a gente... Aliás, a grande maioria das vezes a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. A gente sabe se tá ruim. Sim. Se tá ruim dá pra saber na hora. Sim. Mas se tá bom, pelo menos eu, tá só testando. Mas, cara, tu já... O que tu acha que a pessoa... Se ela tivesse focar numa coisa só, tá? O que ela tem que focar pra tentar não errar na lead? Qual que tu acha que é a parte mais importante ali que ela tem que dar mais atenção? Se ela tem a lead do nicho, uma lead vai estar bem parecida ali com a do nicho, que dessa daí, cara, de novo, não inventa coisa, faz aquilo ali. Esse é o teu tiro mais certeiro. Sim. Só que nas outras 2 variáveis, a pessoa ela vai ter um pouco mais de espaço para conseguir inovar. Sim.
E aí, nesse espaço de inovação, o que tu acha que ela tem que focar para ser o ponto principal ali do negócio? Cara, se eu tivesse que apostar em um tipo de lead, seria uma lead onde nos primeiros 30 segundos eu vou falar do mecanismo, então da minha metodologia ali, da minha tese, um resumo da minha tese. Mecanismo, eu falaria da promessa e eu colocaria um elemento de prova. São essas 3 coisas. Então eu começo com o mecanismo, que é a coisa sexy, nova que você tem para oferecer para a pessoa ali. Por exemplo, o Bitcoin vai ser o seu mecanismo. Então, sei lá, existe uma nova oportunidade no Bitcoin agora e essa oportunidade é capaz de gerar para você até tantos mil de lucro, e assim como aconteceu com esse fulano aqui. Puf. Então, nos primeiros 30 segundos, se você conseguir juntar esses 3 elementos, o seu mecanismo com um elemento de prova, que prova que ele é real, junto com uma promessa, pra mim, é o ideal pra um início de uma lead, sabe? Então, seriam esses 3 elementos aí. A gente vai começar já com as coisas mais importantes ali, que vai puxar a pessoa pro VSL de maneira muito mais qualificada, porque a gente tá colocando tudo que ela quer já de cara. Você já tá resumindo o que ela vai ver lá, porque lá dentro ela vai consumir mais do mecanismo, ela vai entender como que funciona a oportunidade. Mas se você chega logo de cara já citando essa oportunidade, mostrando que ela é real e fazendo uma promessa, pô, você pode ganhar também. Então você já consegue segmentar essa pessoa da melhor forma, qualificá-la da melhor forma pra ela comprar depois, sabe? Então, juntar esses 3 elementos aí seriam os mais importantes pra uma lead que funciona se eu tivesse que apostar em um tipo de lead só. E cara, a gente falou aqui, tu falou, né, que tu quer soltar ali 3 leads já de cara. Aí a gente vai ter a VSL referência do nicho. Se tu tiver mais algumas ali, tu pode usá-las também. Sim. E qual que é a tua opinião sobre usar esse mesmo processo para criar leads, mas não usando VSLs do nicho? Usando VSLs de ou nichos parecidos ou até mesmo diferentes. Por exemplo, o cara tá vendendo emagrecimento, pô, pega uma lead ali do nicho de rejuvenescimento, como eu falei, ou de dores, ainda tá no grande nicho de saúde. Sim. Que é um pouco mais próximo de emagrecimento, ou até mesmo, sei lá, uma lead de relacionamento, ou uma lead de ganhar dinheiro. Qual que é a tua opinião sobre isso? É possível, dá pra fazer, mas não é a primeira coisa que eu faria. A primeira coisa seria modelar do nicho, do próprio nicho. A segunda coisa seria buscar nichos próximos onde eu posso modelar, sabe? Então, eu acredito que é uma escolha menos assertiva, se for ver. Se você tiver 3 VSLs do nicho pra modelar, é melhor você modelar essas 3 VSLs do nicho do que, sei lá, pegar 2 do nicho e uma você pegar de um nicho que não tem nada a ver e tentar adaptar, sabe? É possível de dar certo? Sim, é possível. Mas aqui a gente tá falando pra ser mais certeiro. E pra ser mais certeiro, eu faria isso depois de testar as que eu tenho ali na mão já, sabe? Entendi, mano. Show de bola. Tiagão, uma vez que a gente tem tudo isso aí, então, a gente vai ter... A gente terminou, né? A gente tem tem os elementos, todos os blocos ali da cópia. Tem a oferta, a história, o mecanismo, a lead. Cara, com isso aí, a princípio, eles vão conseguir fazer um VSL que é decente. Sim. Então, tipo assim, ó, dá pra testar. Entendeu? Dá pra testar. Se tu não fizer isso aí, tu fizer igual lá o meu personal lá, que, pô, vai ser a referência de 7.000 palavras. Tu faz um negócio de 2.000, aí vai dar ruim. Entendeu? Aí não dá pra testar. Então, se tiver a mesma carinha, a princípio tá ok, né? Sim. Cara, a última coisa que eu queria tocar aqui é sobre a gravação. Que dica que tu dá pra pessoa produzir o VSL de fato? Porque ela pode gravar em casa, pode gravar aqui no estúdio, como a gente tá fazendo, nesse formato aqui de podcast, dá pra fazer várias formas isso daí. O que tu acha que é legal a pessoa fazer? Isso daí é uma coisa que eu acho mais interessante olhar pro orgânico e ver o que tá funcionando bem. Porque quando você... É muito comum, né, se você vê uma VSL, vai ser uma VSL normal, a pessoa vai estar na frente da câmera assim falando. Só que se você consegue dar uma... Se você consegue dar uma sofisticada no mercado, no formato, você consegue reter a atenção da pessoa. É por isso que na VSL do Cariani ele tá dentro da academia. Então, isso consegue pegar a atenção da pessoa. Opa, deixa eu parar e prestar atenção aqui, sabe? Então, o formato ele é muito importante hoje. Eu não faria formatos muito diferentões, muito loucos assim. Então, são coisas simples, mas, pô, onde você poderia estar que chamaria a atenção da pessoa e faria ela reter mais, ela visualizar mais seu vídeo, continuar ali, querer continuar assistindo, sabe? Então, se a pessoa não tiver nenhum local
mais interessante, tá tudo bem, grava no seu escritório, grava na forma que você puder. Mas se a pessoa puder sofisticar isso, ou seja, gravar num lugar mais bonito, um lugar mais interessante, um lugar visualmente mais atraente, é melhor para que ela consiga pegar essa atenção. E visualmente mais atraente não quer dizer um estúdio, por exemplo. Eu penso em estúdio como... Eu não acho que é uma boa alternativa ela gravar em estúdio, tá? Por quê? Ela até pode gravar em estúdio, mas eu tentaria buscar algo mais natural. É o fato da naturalidade. Naturalidade. Entendi. Eu buscaria mais a naturalidade do que a perfeição, assim, um estúdio muito lindo. Mas, sei lá, na casa dela poderia ser, entende? Você vê que a VSL da Elida é ela na sala da casa dela. Então, é simples, só que é natural. Então, isso tem um toque bem legal. Então, pode ser no estúdio? Pode. Mas se ela conseguir um toque mais natural, dependendo do nicho, vai ajudar ela, sabe? Nem sempre o mais bonito é o que vende, né? A gente vê que muitas vezes não é o mais bonito que vende. O pessoal que tá no game aí, e tem até um meme que fala que o funil feio é o que vende. Eu não sei se tem que ser feio, acho que a palavra não é essa, né? Não é essa, mas várias vezes a gente já fez teste de VSLs, por exemplo, coloca uma VSL mais bem produzida, com uma edição melhor, com o Expert num lugar melhor. Então, às vezes não vende. Aí a primeira versão que você fez um MVP simplesinho. Pô, aquela da frente gravou num coworking. Um coworking super simples. Um cara com a câmera, uma iluminação no coworking. E ela foi uma VSL que vendia 2,5 milhões por mês. A gente tentou fazer outras versões dela, não vendiam, cara. Loucura demais, cara. Mas, cara, a princípio é isso. Tenta fazer o teu VSL olhando pro orgânico. Sim. Se tem algum conteúdo que chama a atenção, não é complexo, vale a pena testar. Mas não na pior, mas um formato legal também é só tu tá aqui, ó. Falando com a câmera. Não precisa de inventar. Se a pessoa tem dúvida nessa hora, não inventa. Vai no mais simples. Cara, eu falando pra câmera aqui, muitas vezes tem gente que grava VSL com celular, cara. Então, não precisa ser um negócio mais absurdo. Então, tem que ter uma boa edição ali, mas hoje em dia, pô, com a tecnologia, dá pra você fazer muita coisa. Sem dúvida. Cara, isso daqui, a princípio, é o que a pessoa precisa pra fazer um VSL MVP. Sim. Um VSL faixa branca. A primeira versão pra testar ali e... Pra ver o que tá acontecendo. Sim. Existe alguma coisa que tu acha que eu não perguntei? Alguma coisa? Cara, não. Eu acho que o processo, da forma mais simplificada que poderia ser, é mais ou menos isso mesmo. Boa. Cara, uma vez que a pessoa roda isso daí, tá? O cara que faz lançamento ali e tal, Hotmart ou produtos, tu acha que o melhor uso disso daí, tá? Dessa ferramenta nova que ela vai ter, tu acredita que ela deve usar isso daí pra escalar no front mesmo, ganhar dinheiro? Tu acha que ela deve usar isso daí de alguma forma de potencializar o lançamento? Isso da maneira mais fácil pra ela usar. Eu acho, tá? Eu não sei se tu vai concordar comigo. Mas, cara, se eu fosse dizer assim, a coisa mais simples que a pessoa poderia fazer é pegar esse vídeo aí que ela gravou, que a gente fez aqui, e, cara, coloca isso aí no teu link da bio. Porque o tráfego lá já vai existir. Sim. A pessoa já produz conteúdo. Sim. Então, naturalmente, só de tu fazer isso aqui, vendas. vai ter venda só de tu ter essa nova ferramenta aí no teu funil. Aliás, no teu negócio. Não necessariamente a pessoa precisa usar tráfego pago, mas o tráfego pago vai ser aquilo que vai fazer tu escalar para público frio. Isso. Que é o que a gente quer, né? Que tipo de uso, cara, tu acha que a pessoa ela tem que ter? Tu acha que ela já tem que ir pro público frio de uma vez, já aprender a fazer anúncio? Como é que é o negócio? Cara, eu acho uma ótima alternativa isso que você falou, colocar o link na bio e ali você já vai começar a ter uma pequena resposta da qualidade desse vídeo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena ela testar para público frio. Então, vale a pena ela colocar tráfego pago, porque não é caro esses testes. Então, a pessoa hoje com, sei lá, com R$2.000, R$3.000, ela consegue testar e se validar. A gente tá falando de um vídeo que pode vender 100 mil por dia. Você vai gastar R$2.000 pra testar um negócio que pode vender 100 mil por dia. Será que não vale a pena, sabe? Demais. Então, porque às vezes ela vai colocar aqueles R$2.000 ali e ela já vai ver que colocou 2 mil, voltou, sei lá, 4 mil, 5 mil. Pô, e se eu colocar 5 mil? E se eu colocar 10 mil? Então isso vai impulsionar ela a querer colocar mais dinheiro no tráfego. Então eu acho que a melhor forma que a pessoa pode usar é usar o funil de VSL como algo lucrativo mesmo. Não concordo com isso de usar o funil de VSL no prejuízo ou empatado apenas para gerar leads, não. Tem que usar ele para gerar dinheiro
E junto disso, você vai gerar um caminhão de leads pro seu próximo lançamento. Então, a consequência são esses leads. Mas o dinheiro no bolso tem que ter. E vai ter. Se você fizer um bom VSL, você vai conseguir transformar isso em algo lucrativo. Uma máquina de vendas lucrativa dentro do seu negócio. Sem dúvida, cara. Além de compradores, tu vai ter também seguidor no Instagram. Sim. Que daí, eventualmente, vão poder virar leads. Total. Então tem essas duas vertentes de benefício. Eu lembro quando eu rodava o meu funil pro VTurb, cara, pra público frio, tinha muito esse efeito colateral, velho, de ter uma porrada de seguidor. A gente escalou bastante o Instagram do VTurb assim, sabia? Cara, tem um amigo meu que ele tinha um expert de dor nas costas, né? O cara que ajudava ali na coluna. Eu não sei o nome, ortopedista? Achei quiroprata, né? Quiroprata. Não sei. Tipo isso. Eu não lembro. Mas ele escalava um VSL dele, faturava muito, assim, sei lá, 500 mil por mês, um negócio assim. E ele falou, cara, que o cara, tipo, triplicou o valor das consultas porque começou a chegar muita gente no Instagram dele e ele não conseguia atender essas pessoas. Então, olha pra você ver, o efeito colateral de ter uma VSL rodando que já faturava 500 mil por mês foi o cara triplicar o valor das consultas dele. Que loucura, velho. Então, o profissional de saúde, o médico, por exemplo, o nutricionista, que roda uma VSL, às vezes ele vai conseguir triplicar o valor da consulta, vender procedimentos muito mais caros, porque aumenta a demanda ali no seu perfil. Se aumenta essa demanda, você pode aumentar o seu ticket também, entendeu? Mano, show de bola. Tiagão, eu não vou falar aqui, tá, de criativo. De fato, tu já tem um podcast disso aqui no VTurb e vai aparecer aí na tela, tá, pessoal? Seria uma outra pecinha aí que falta pra gente ter o nosso funil de VSL pronto pra tu rodar, tu que é faixa branca aí, e começar a fazer tuas primeiras vendas aí para público frio através de VSL. Tu ter essa máquina de vendas aí funcionando no teu negócio. Então, cara, vê esse podcast aí, pode ser interessante para ti. E sobre upsell, eu tenho um curso gratuito que tá lá na Academy, lá do VTurb. Aí tu pode ver lá também, se chama Segredos do Upsell, que é bem interessante. E, cara, obrigado pelo teu tempo, Thiagão. O que tu achou do podcast? Cara, achei muito legal. Prazer estar compartilhando essa nova jornada, né? Com você, e tenho certeza que isso vai ser bem útil pro VTurb também, pô, colocar mais gente no mercado, rodando VSL. Se Deus quiser. E eu acredito que essa é a melhor forma de você escalar no mercado digital com previsibilidade. Não conheço nenhum funil melhor que VSL para fazer isso. E se a pessoa junta isso com o lançamento, aí é o combo perfeito. Porque ela vai ter os picos ali de venda do lançamento, junto com a previsibilidade do perpétuo. E quanto mais gente começa a fazer VSL, mais clientes você tem no VTurb e mais pessoas a gente consegue ajudar também. Então, cara, prazerão estar aqui falando isso com você. Demais, mano. E agora chegou a parte ruim, né, velho? Pra ti, pelo menos, né? Já agora, pessoal, a gente vai jogar um fifinha, entendeu? Ah, que parte ruim. Eu vou dar um couro em você, velho. Olha, Dá um Thiagão. couro. Você vai apanhar. Eu só vai aparecer na tela aí quem ganhou, tá? Eu não vou botar o placar, porque pode Você ficar é o meu feio. mentor, te respeito, mas no FIFA eu não vou te respeitar, cara. Eu vou te desrespeitar completamente. Vai tá aí, tá, pessoal? Quantas partidas o Thiagão ganhou, quantas eu ganhei, se é que ele ganhou. se é que aconteceu dele ganhar, porque eu acho que nem vai acontecer. Mas, cara, o teu Instagram é DeFilemon, né? DeFilemon, sim. Pessoal, vai aparecer aí na tela o Instagram do Thiagão, tá? DeFilemon. E aí na tela também vai aparecer as palavras-chave que tu tem que mandar lá no Instagram do Thiagão pra tu receber todos os bônus que a gente citou aqui no podcast. Tem, se não me engano, tem de mecanismo, tem das Fascinations, tem um monte de coisa, tá? Eu esqueci, vai aparecer tudo aí, tá bonitinho. Então tu vai lá no Thiagão, digita a senha aí, essas senhas, as palavras-chave, tu vai receber uma automação que vai te dar esses conteúdos pra tu continuar na tua jornada aí de se graduar de um faixa branca para um faixa azul, eventualmente chegar em um faixa preta aí, e enfim, talvez, né, não sei, depois de alguns anos aí, e alguns múltiplos 8, 9 dias faturado, virar um faixa coral igual o Thiagão. Mas eu sempre encerro o podcast, Thiagão, deixando o convidado falar alguma coisa pra audiência do VTurb. Uhum. E aí, cara, pode falar o que tu quiser. De Deus, família, motivação, falar pro pessoal fazer alguma coisa. Enfim, olha pra câmera aqui, ó, usa essa oportunidade pra tu falar com a audiência do VTurb. Aí manda bala aí. Cara, então, eu vou falar sobre conhecimento. Conhecimento, hoje é o valor número 1 na minha lista. Eu tenho uma lista de valores, conhecimento tá no topo. E eu vi que tudo que eu ganhei na vida, tudo que eu conquistei na vida foi através do conhecimento. Sem o conhecimento, sem o acesso à informação, eu não teria conquistado nada.
eu não teria me tornado quem eu me tornei. Então, a chave para você conseguir tudo o que você quer na vida tá atrás do conhecimento que você não tem. Então, se tem alguém que tem um resultado específico, essa pessoa sabe algo que você não sabe. E se você souber, provavelmente você tem a chance de ter esse resultado também. Então, busquem o conhecimento. Então, igual o ET Bilu, né? O ET Bilu que fala isso. Busquem o conhecimento. E, cara, o VTube é uma ótima ferramenta para espalhar esse conhecimento. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando e ajudando vocês também. Então, valeu pelo convite, João. Eu que agradeço. E, pessoal, esse aqui foi mais um episódio do podcast Segredos da Escala. Se tu gostou do podcast, qual que é o passo a passo que tu vai fazer? Tu vai pegar aqui na setinha aqui embaixo e tu vai compartilhar isso aqui para alguém. Manda para um amigo, manda num grupo de WhatsApp, de network, se tu tiver. Faz isso, é de graça, tá? Tu pode ajudar alguém, essa pessoa vai ficar feliz de receber um conteúdo teu. E também tu vai ajudar a ti mesmo, porque tu vai fazer o podcast do YouTube crescer. Eu vou conseguir trazer mais pessoas para entrevistar e gerar esse conteúdo gratuito aí para ti. Então compartilha, tá? Isso aqui é muito bom para todo mundo. E é isso aí. Tiagão, obrigado. Te vejo aí, tá? Você que tá em casa, na próxima terça-feira, às 5 da tarde. Um grande abraço e valeu! Cara, muito obrigado aí por ter assistido aqui mais um episódio do Segredos da Escala. Se tu gostou do episódio, não se esquece, tá? De curtir aqui esse episódio, de se inscrever no canal do VTube pra tu receber aí mais episódios aí na tua caixa de entrada. Isso é muito importante pra gente e se tu fizer isso, eu te garanto, tá? Que eu vou trazer os melhores convidados aqui pra passar conteúdo pra ti, beleza? E se tu tá procurando aí mais episódios aí pra assistir, cara, eu vou deixar 2 episódios aqui, tá? Em algum lugar aqui da tela aqui, dos Segredos da Escala pra tu ver. Então clica ali, vê eles, tá? Assiste também, vale a pena. Grande abraço e até mais.